Olá, senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um Profissão no Mercado, podcast oficial da Top Invest. E hoje a gente tem mais um convidado especial, Leandro Eduardo, radialista. Conta aí, mano. Não, tu começou bem como radialista já. Eu tenho muita dificuldade de fazer essa introdução assim. Olá, o que eu tenho que falar daqui pra frente, sabe? Obrigado pelo convite, assim, é sempre um prazer estar aqui para gravar com vocês. E parabéns aí pelo podcast, né? Começou agora, bem maneiro. Gostei bastante da ideia também. Valeu, obrigado. Cara, quem não me conhece, eu sou o Kleber Stumpf, fundador, professor lá do Top Invest. Meu co-host é o Felipe Gubert, nosso CEO, né? Cuida de toda a bagunça que eu crio lá. E, cara, a gente te trouxe aqui, tu é muito novo, tem 25 anos. Em breve 26. Em breve 26. Conta pra galera o teu verdadeiro nome, né? O que tu faz de verdade, que não é radialista e também não é Eduardo. Meu nome é Juarez. O Leandro é fictício, brincadeira. Mas meu verdadeiro nome é Leandro, muita gente acha que é Eduardo. Tava até comentando que a gente vai trocar a marca, né? Fica um easter egg aí já pra quem for pegar. Porque era isso ou eu trocar de nome. E, infelizmente, a gente não conseguiu trocar o nome a tempo, então vai a marca. Que o processo lá no registro civil é mais complicado. É mais complicado, assim, por mim, particularmente, tanto faz. Até Eduardo é um nome legal, assim, mas dá muito trabalho e a gente foi mudar de marca mesmo. Me perdi, a gente tava onde? Conta um pouco de o que tu faz de verdade. De verdade. De verdade, não da rádio que tu toca paralelamente. O que o Eduardo faz, então? O Eduardo, ele basicamente hoje, né, cuida muito mais de treinar as pessoas para analisar ações de um jeito que é um pouco diferente do que o mercado de sell-side principalmente faz. Assim, falando em bom português. Quando você vai na research, os caras analisam ações de uma forma. A gente tenta estudar a empresa, entender de outra forma, quase como um private equity, quase como se a gente quisesse investir na empresa, numa startup, algo que está começando, ficar lá por 10, 15, 20 anos. O que muda de um lado para o outro é basicamente, eu não vou focar tanto em acontecimento de curto prazo, como que a taxa de juros está afetando o varejo. Para mim, tanto faz. A empresa é boa, assim, ela vai passar por várias fases de taxa de juros diferentes e ela vai continuar sendo boa, independente dessa fase. Claro, evidentemente, se ela não quebrar, mas se ela for boa, inerentemente, ela não vai quebrar. E a gente tenta fazer uma pegada muito dessa, assim, entender mais os fundamentos, principalmente como que funciona o modelo de negócios e os sócios que você vai ter lá dentro, né? Acho que esse é um quesito que o pessoal presta muito pouca atenção. Às vezes você vira sócio do governo, por exemplo, o governo não tem nenhum interesse que seja alinhado com o seu. A função do governo, quando está com a empresa lá dentro, não estou falando que é certo ou errado, mas a função dele é utilizar pro objetivo dele, que Sim, em geral é ganhar a eleição, se sugar. reeleger. Às vezes é até, de fato, ajudar as pessoas, mas isso não significa que ela vai gerar lucro, que na verdade é o seu objetivo quando você investe em uma ação. Então, selecionar bem o sócio é muito importante. Então, a gente faz uma pesquisa muito extensa, que não é muito parecido com o que as pessoas do sell-side em geral fazem, mas parecido talvez com o que os fundos de investimento e as assets fazem. Antes de tu continuar, deixa eu te fazer uma pergunta que o nosso público provavelmente deve estar se perguntando, né? Por mais que tenha bastante gente que já trabalha no mercado financeiro, esse lance do sell side e do buy side, qual que é a diferença desses dois caras? Legal. Essa é uma pergunta bem boa, eu tinha muita dúvida quando eu estava lá atrás escolhendo o que eu ia fazer. Um cara é o que compra e outro é o que vende. É basicamente isso. Um cara, ele vende o produto, ele vende a ação, ele dá a ideia para alguém comprar. Então, o cara que está no seu site, eu falo cara porque é carioquês, né? Mas o cara é sem gênero lá no Rio de Janeiro, né? Qualquer pessoa que trabalha no seu site, o que ele faz é recomendar se aquela ação, aquele produto deve ser comprado ou não pelo investidor. Ele diz o que você tem que fazer com o seu dinheiro, por isso que ele está vendendo aquilo. Já o buy side é diferente, ele já tem o dinheiro dele, ou seja, que ele captou com investidores, cotistas, coisas do gênero, e ele usa aquele dinheiro para comprar. Então tem essa diferença. Existe uma diferença prática que é muito grande. Quando você está recomendando alguém a fazer alguma coisa com o dinheiro dela, a pessoa espera que aquilo dê um retorno rápido, que haja um efeito rápido sobre aquilo. Ela não tem nenhum motivo para continuar pagando a sua assinatura, ou sei lá o que lá, que ele compra de você, se aquilo não tiver ou dando resultado rápido, ou mostrando que você está fazendo coisa ali, que aquilo está mudando. Então, às vezes, você quer investir, quer falar para a pessoa, não, investe por um longo prazo, 10, 15 anos. E aí você não muda nada das suas recomendações por um ano. O que você acha que acontece? O cara cancela a sua assinatura. Então, tem essa diferença quase conceitual que é imposta pelo cliente entre o buy side e o sell side. Mas a diferença prática mesmo é uma pessoa trabalha comprando, investindo de fato, e a outra trabalha vendendo a ideia de que você deve investir naquilo. Cara, esse é um paradoxo muito legal, né? Porque tu pensa, se não movimentar a carteira,
ou seja, não está girando o patrimônio do cliente, ele acaba sendo a assinatura da casa de research, ou seja, qualquer instrumento que ele usa para isso. E a gente pega um dos maiores investidores de todos os tempos, né, os grandes fundos lá, o Ray Dalio, por exemplo, tu pega o histórico deles, cara, foi um dos melhores fundos da face da Terra, mas a maioria dos cotistas perdeu dinheiro, porque, cara, deu um prejuízo no curto prazo e, poxa, ele foi mudando, 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 mudando. Cara, eu quero levar isso para uma pergunta, tu acha que preço importa na hora de a gente comprar uma ação? Sim, sim. E eu quero deixar claro que eu entendo todo o argumento de por que não deveria importar, teoricamente. Boa parte do argumento do porquê não deveria importar é centrada em duas coisas diferentes. A primeira é, não deveria importar porque toda informação que está por aí no mercado já está refletida nos preços. Então não tem como você ter nenhuma É o que a gente informação. chama lá de mercado eficiente, né? Exatamente, é a hipótese da eficiência de mercado. Não tem como você ter nenhuma informação nova que já não esteja refletida nos preços. Esse é um porém. E aí não teria sentido você pagar ou tentar falar que vale outra coisa que não aquilo. O segundo é, vale a pena você ter o esforço de descobrir qual seria o verdadeiro valor, entre aspas, aí, dessa ação, de qualquer coisa que seja, dado que você tem 1000 outras coisas para fazer, dado que você tem um custo de oportunidade. Então vale a pena você gastar 8, 9, 10 horas estudando uma empresa, fazendo uma planilha, blá, 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 para descobrir que, putz, aquilo dali deveria valer 20% a mais. Quanto dinheiro você precisaria ter investido para compensar? Então, tem esses dois pontos. Agora, nenhum deles faz com que o preço deixe de importar. Nenhum deles faz com que o preço deixe de importar. E eu vou explicar separadamente cada um. O que eles fazem é com que talvez não valha a pena para você Pro se cidadão comum. incomodar, com um cidadão comum, se importar com o que o preço está dizendo, com qual preço está sendo cotado lá. Vale mais a pena talvez você só sair comprando, porque aí você compraria na baixa, na alta, ou faria um preço médio, ou diversificaria tanto que você acabaria comprando ações baratas, ações caras. Mas não valeria a pena você ficar estudando e gastar tanto tempo assim na empresa. Agora, o preço de fato importa? Importa principalmente aqui no Brasil. Porque quando você tem um mercado americano, você tem N mil investidores que estão basicamente olhando para todas as ações e tentando achar qualquer oportunidade de arbitrar. E esse arbitrar é algo muito importante, uma palavra muito importante que está na própria hipótese da eficiência de mercado, que ela fala que não há possibilidade de você arbitrar aquilo. Mas para que não haja essa possibilidade de arbitrar preços, ou seja, de comprar algo barato e fazer com que esse barato acabe ficando mais caro até chegar no preço que deveria valer, como não há oportunidade, caso não há oportunidade de arbitrar isso, porque já houve pessoas arbitrando aquilo antes. E aí o próprio Buffett, que eu nem costumo citar muito, porque eu acho até clichê de tanta gente que cita, mas ele tem uma resposta muito boa pra galera que fala, não, o preço não importa porque o mercado é eficiente, que é, as pessoas estão literalmente vendo uma nota de $100 no chão e estão falando, não, eu não vou pegar porque se realmente fosse uma nota de $100, alguém já teria passado por ali e pegado aquela nota. É exatamente isso. A hipótese, ela presume que tem gente arbitrando aquilo. Mas por algum motivo não pode ser você. Você talvez não seja bom o suficiente para estar arbitrando aquilo. Então, às vezes, você acha coisas aqui no Brasil que são, assim, quase que indiscutivelmente baratas. Assim, eu posso citar N coisas. O Unipar, em 2016, alguma coisa assim, que teve um OPA lá, uma história mega complicada. Eles queriam fechar a empresa, tirar ela da bolsa, e aí estavam oferecendo 7,50. Eu acho que era até abaixo do valor patrimonial na época. Tinha um grande investidor... Jabuticaba brasileira. Assim, tinha um grande investidor que era o Luiz Barsi falando, eu não vou aceitar, isso é uma maluquice completa. A empresa ótima, tinha um ROI de 30%, é basicamente um monopólio, se você for considerar regionalmente, enfim, excelente. E estava sendo negociada abaixo do valor patrimonial, tá? Por conta dessa âncora psicológica que era essa oferta que fizeram para fechar as ações, e o pessoal estava com medo que aceitassem aquilo. Então tem essas oportunidades. Qualquer pessoa que soubesse fazer um mínimo cálculo de valuation olhava para o Unipar e falava, não, tá muito barato. Isso não vai passar, eu vou comprar. Legal que tudo que você falou aqui parece muito lindo, filosófico, né? Mas tudo tem um fundamento econômico, né? São todas várias teorias econômicas por trás, né? Então a gente tem a teoria da eficiência de mercados, que a gente tem um mercado com uma eficiência forte, como o mercado americano, que tem muita informação, um mercado com uma eficiência, vamos dizer, moderada, que seria um mercado brasileiro, né? Que tem certa eficiência, mas não é tão eficiente, e o mercado de eficiência fraca, a gente pode falar de países com bolsas muito pequenas que tem pouca arbitragem. Arbitragem também é outro conceito importante, né? Por exemplo, eu gosto de falar isso sobre commodities mesmo, né? A gente tem aqui no Brasil
contrato futuro de milho. Esse contrato futuro de milho no Brasil é o mesmo contrato que é negociado em Chicago, na Bolsa de Xangai e de Hong Kong. Se o preço aqui está diferente do preço lá fora, a gente tem uma oportunidade de comprar em uma bolsa ou vender em outra para fazer esse preço juntar. Então, cara, tu estudou, com certeza, muito, 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 para formular todas essas hipóteses, essas tuas respostas. Qual que é a tua formação acadêmica? Como que tu chegou a esse conhecimento todo de valuation, de finanças Cara, então, é corporativas? uma longa história, acho que dá pra começar lá de escola ainda, né? Que quando, assim, eu vim de uma família de origem bem humilde, assim, eu não tinha grana mesmo, era aquele classe média, mas o classe média brasileiro pra baixo, né? Que você tem, só porque você não, talvez não passe fome, você é quase um classe média. E, por sorte, quando eu era bem pequeno, eu consegui uma bolsa numa escola que era ótima em Niterói, que foi onde eu nasci. E aí eu continuei estudando lá a minha vida inteira, até sair da escola. E lá em casa sempre foi muito claro, assim, ou você estuda, ou você tá ferrado, porque já não tem grana pra bancar uma faculdade, não tem, enfim, você tem que se virar. Então, quando eu cheguei ali no ensino médio, eu já comecei a estudar muito porque, por algum motivo, eu decidi que eu queria fazer medicina. Eu queria ser cientista, basicamente. Eu achava que medicina era uma boa forma de ser cientista. Descobri que não tem nada a ver. Mas, enfim, eu comecei a estudar muito no ensino médio, muito, muito, muito no ensino médio. E aí, quando chegou no segundo ano, eu tava dando monitoria já em pré-vestibular e já tinha estudado tudo que eu tinha que estudar. Eu ia pra escola quase de forma automática, porque eu tinha que ir, senão não marcava Cumprir presença. tabela. Pra cumprir tabela total, assim. Tem casos incríveis dessa época, foi muito bom. Mas eu ia lá só pra fazer isso. E aí, quando chegou no final, né, no ano seguinte, que eu de fato fui prestar vestibular, blá, 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 passei pras coisas que eu tinha que passar. Só que nessa época eu já tinha descoberto que a medicina no Brasil era basicamente pra fazer cirurgia. Eu não tinha nenhuma vocação pra fazer cirurgia, pra atender em clínica. Zero, minha cara. O que eu queria era estar dentro de laboratório o dia inteiro estudando. E para fazer isso eu deveria seguir carreira acadêmica e depois ir pro exterior, e isso assim não estava muito nos meus planos. Aí eu fui fazer engenharia química, que de acordo com as pessoas era uma forma talvez mais fácil de você conseguir fazer isso. Fiquei 3 anos fazendo engenharia química. Detestei com todas as minhas forças. Não, juro, não era engenharia química em si, mas assim, tudo era ruim, assim, os Mas tu professores. é resiliente demais, né? Pra ficar 3 anos sofrendo. Muito, você não tem ideia. Na Federal, eu fiquei 3 anos na Federal, né? Eu passei o ciclo básico todo. Eu cheguei quase ao final antes de decidir que eu ia Tava sair. explodir várias paradas, então. É porque era uma pressão em casa muito grande. Você imagina, putz, você estudou pra caramba, e, porra, você conseguiu uma vaga na Federal, passei benzão. E aí você vai largar agora pra fazer outra coisa. Enfim, era uma. Eu levei até o final muito por conta disso. E eu nem sabia o que eu queria fazer também. Essa é a grande verdade. Eu não tinha ideia do que eu ia trocar. Até que dentro lá da faculdade, como eu tava dando monitoria, tava fazendo várias coisas, eu acabava ganhando um dinheiro. Esse dinheiro eu conseguia economizar, sobrar e falar, porra, tem que investir em alguma coisa. Eu quero ganhar dinheiro. E aí eu fui ver Tesouro Direto, essas coisas na época, e falei, putz, esse rendimento aqui é muito baixo. Vou fazer um negócio de bolsa. A bolsa deve dar dinheiro. Aí comecei a estudar sobre bolsa. E eu tenho um negócio que me incomoda muito, que é eu não consigo pôr as coisas em prática antes de meio que ter certeza que eu varri tudo sobre aquele assunto. Isso acaba se repercutindo muito no próprio do Finance, que assim, que a gente não consegue liberar um relatório se a gente não tiver certeza que a gente varreu todas as fontes de informação, falou que todo mundo tinha que falar. A gente não consegue liberar uma planilha se a gente não tiver certeza que não tem nenhum erro. É meio que um transtorno obsessivo compulsivo ali de ter certeza que não tem nada fugindo do controle. E aí eu tava estudando, e por sorte, por ter essa meio que obsessão, eu acabei não fugindo um pouco daquela questão de investir em pirâmide, investir em, putz, eu vou ganhar 5 mil reais por dia no day trade, sabe? Fugi, já fui pra uma pegada mais fundamentalista, e ali eu me encontrei. Eu tinha certeza que era aquilo que eu gostaria de fazer. Eu gostava de estudar empresas, gostava de entender economia, como é que funciona ciclo de juros, política monetária, enfim. E em que época que era isso? Na tua timeline aí de vida? Na minha timeline de vida eu devia ter uns 19 anos quando isso aconteceu. Isso, tu já estava cursando engenharia química? Já. Isso foi dentro da faculdade. Eu tava naquela coisa de empresa júnior, cursando lá, então tava, putz, não, eu quero trabalhar mesmo, eu quero botar as coisas na prática, não quero ficar só na teoria. Mas tava estudando muito investimento. E as coisas que a empresa júnior trouxe, que é muito aquela questão de meta, gestão de negócio, como é que faz uma DRE, blá, blá, tudo aquilo eu acabava linkando com investimento. E eu me vi, assim, a faculdade de engenharia é uma faculdade difícil, é inegável. Tem uma coisa que ela forma, é caráter. Ela exigia muito de mim.
eu já tinha passado o ciclo básico, eu já tinha feito cálculo, equações diferenciais, qualquer coisa que fosse difícil eu pudesse formar caráter. Dali pra frente era formar coisas práticas para engenharia. É engraçado que, inclusive, no mercado financeiro, a gente tem muito mais engenheiros, no geral, do que economistas, administradores, contadores, né? Porque O engenheiro, cara, a você dá qualquer coisa na mão dele, ele faz. Ele já forma passou pelo pior. resiliência e ensina o cidadão a resolver problemas, né? Exatamente. O seu maior problema é passar nas matérias, né? O primeiro problema é que ela ensina. Porque, principalmente em federal, o professor não tem nenhum interesse que você passe. Se você quiser passar, ótimo. E a bibliografia que ele te dá também não tem nenhum interesse que você aprenda. Se você aprender com ela, ótimo. Então você tem que literalmente se virar para aprender as coisas. E existe um gap muito grande entre o que você aprende na escola, no ensino médio principalmente, e o que você começa a aprender na faculdade de engenharia, que seria o pré-cálculo. A gente não tem muito isso aqui no Brasil. Então você tem que se virar para pegar esse pré-cálculo enquanto você está fazendo cálculo. Enfim, você aprende muita coisa. Mas aí, enfim, tava nessa pegada e eu vi que todo o tempo que eu gastaria daí pra frente na faculdade só pra pegar muita gente falou isso, né? Pega um diploma aí pra falar que é engenheiro, blá, blá, blá. Assim, eu rasgaria qualquer diploma, eu não tenho muito interesse nisso. Eu acho que vale a pena porque certas certificações exigem diploma. Depois eu fui ter essa mentalidade. Mas eu não acho que o diploma por ter seria muito minha pegada. Assim, admiro quem tem, pretendo fazer mestrado, doutorado, essas coisas, é algo que eu gosto, assim, mas o por ter, sacrificar mais 2, 3 anos da minha vida em algo que eu não gostava. Tu encerrou a tua graduação? Minha graduação agora, a gente vai entrar. Não, a de química não. A de química eu saí, troquei pra faculdade, enfim. Mas aí eu detestava aquilo. Falei, cara, eu não vou continuar aqui, eu vou trocar de faculdade. E aí foi muito ruim, porque eu não conseguia. Já tinha passado. Eu não lembro direito, mas acho que já tinha passado o tempo que eu poderia trocar de graduação. Pelas notas que eu tinha. Uma para outra. Exatamente. Eu simplesmente trocar de faculdade. Então o que eu fui fazer? Eu fui fazer pré-vestibular para fazer um novo vestibular, não já era Enem, para fazer o Enem e aí sim trocar de faculdade. E a única certeza que eu tinha é que eu não queria continuar na federal que eu tava, porque eu já tinha enchido. Era mais uma questão estética, assim, já tinha visto tanto aquilo, já estava associado a tantas coisas ruins que eu queria trocar. Daí eu fui para o UFRJ. Eu consegui passar em economia, fiz muito rápido, assim, foi questão de 6 meses, troquei, fui para economia, e aí já estava em economia. Economia, assim, foi um curso que eu gostaria muito de ter feito mais amizade lá, talvez, porque como eu já tinha feito uma faculdade, já estava muito saturado daquela coisa de o que é encalorado, não queria mais saber disso. Só queria resolver Eu queria resolver o meu problema, eu queria aprender, estudar, blá, blá. Então eu fui pra faculdade meio que pra cumprir a tabela, assim, o que eu podia não ir, eu não fui, sabe? Eu ia, fazia a prova e ia embora. Então foi muito pra cumprir a tabela e estudava muito por fora. Então, pra mim, ir fazer a prova de economia era uma coisa extremamente simples. A galera tinha muita dificuldade de matemática, tinha matado isso, consegui cortar muita coisa. Enfim, agora eu preciso, inclusive, ir lá pra pegar os planos. É importante. Porque, sinceramente, pra mim, hoje, meio que tanto faz. Mas eu quero fazer mestrado e provavelmente isso vai exigir. Mas, enfim, economia foi legal. Eu achava que eu ia aprender sobre investimentos lá. Então, isso é um alerta. Lê do engano. Você não vai aprender sobre investimentos, mas você vai aprender sobre muitas coisas muito legais. Que, basicamente, teoria dos jogos, algo incrível você aprende em economia, microeconomia, extremamente interessante você aprende lá também, epistemologia, você pode viajar, assim, é uma das faculdades que dá mais amplitude para você aprender qualquer coisa. Se você quer algo prático, se você está pensando em fazer isso para depois trabalhar no mercado financeiro, não é necessário. Você pode fazer engenharia, contabilidade, qualquer coisa. Hoje em dia até marketing. Matemática, Né? marketing. Economia é uma formação legal porque ela é muito filosófica, né? Eu gosto muito de random walks, né? Que é o passeio aleatório, né? Cara, você tem estatística, econometria, sabe? A simulação de Monte Carlo. São umas paradas muito exatamente. legais. Não servem, pra minha humilde opinião, pra nada. Mas é legal de você saber como é que funciona. Mas é interessante. Né? Cara, a gente usa alguns modelos. A gente chegou a usar. Monte Carlo, principalmente. Porque a gente vai entrar nesse assunto, mas o valuation, pô, você tá jogando várias premissas lá, você não tem certeza de nada. O que você quer? Você quer meio que varrer todas as possibilidades futuras e ver o que daria em média, de acordo com essas possibilidades. E aí você usa o Monte Carlo. Mas é legal por isso, meio que abre muitas portas. Ele vai ensinar sobre história, filosofia, matemática, ciências sociais. Você escolhe depois o que sair no mestrado, alguma coisa assim. Eu sou fã de economia porque, por mais que nas faculdades esteja lá no bloco de ciências exatas, não é uma ciência exata, né? É uma ciência humana. A gente aprende sobre comportamento humano, macroeconomia, a gente aprende sobre finanças corporativas, muitas vezes em microeconomia, sobre alguns cálculos complexos também. E a gente tem o Homo economicus e o Homo sapiens, né? Nós somos homens que temos sentimentos. Tu acha que o sentimento da pessoa pode vir a influir no valuation de uma empresa? Sim, em diversos casos.
A gente teve um exemplo, eu não vou citar a empresa aqui, mas a gente teve muitos exemplos. Ah, não, eu quero nomes. Não. A gente estraga até o meu relacionamento com ele. Eu já conversei com o CEO publicamente, enfim, mas a gente teve. Assim, é muito importante. As pessoas levam críticas à empresa, ao modelo de negócio da empresa, como se fosse uma crítica pessoal a quem tá tocando. Que às vezes não tem nada a ver. Às vezes, cara, eu não gosto do seu modelo de negócio. Mas você é uma ótima pessoa, acho você é ótimo dentro dessa empresa, mas o modelo em si não funciona. E às vezes você fala assim, tá caro, sabe? Que significa basicamente, cara, é muito bom, mas não deveria valer isso tudo. E aí a pessoa também leva como uma crítica pessoal. Então, até por isso eu até evito falar da empresa assim, mas teve vários IPOs recentemente, e dentro desses IPOs que tiveram, teve várias empresas que evidentemente estavam caras. Evidentemente. Assim, é quase... Você crê em valuation, você não crê em valor... Eu não acho nem que é uma questão de crença, né? Porque a conta é muito econômica, como você falou, né? Trazer valor presente, sabe? É trivial. Você pode criticar a premissa, blá, blá, blá. Mas independente da premissa que você colocava, ainda assim ficava caro. É o que a gente tenta muito fazer no EduFinance, que é independente do futuro, sabe? Independente da premissa que eu coloco aqui, continua barato. Independente da premissa que eu coloco aqui, continua caro. É isso que eu tento fazer. Eu não quero prever o futuro. É impossível você prever o futuro. Ah, mas eu acho que a taxa de juros, o dólar... Não faz... Você não vai acertar. A melhor estimativa do dólar que existe é o dólar de hoje. É o máximo que você consegue fazer. Porque se alguém... cara, se alguém soubesse quanto vai estar o dólar amanhã, ou ele ia comprar o dólar ou ele ia vender. E o câmbio é a coisa, eu acho que é disparado a mais complexa de todas, porque o cara explodiu uma bomba lá, hoje em Nova York teve um atentado lá, o cara saiu atirando dentro do metrô de Nova York, isso impacta o dólar. Sim. Como é que a gente vai prever que um cidadão vai acordar maluco lá e vai sair atirando? Ou que vai explodir uma guerra no outro lado do planeta? E tudo impacta o câmbio, tudo impacta o câmbio. É o maior agregador de informação. Quando você começa a ver o dinheiro pela ótica da teoria da informação, isso muda completamente como você entende a coisa. Então, o dólar, o que ele é? É um agregador de informação sobre oferta e demanda. Se tem muita gente demandando X ali, ele vai e sobe, se a pessoa tem que usar dólar para comprar. Enfim, é um pouco dessa ótica. Assim, ele agrega oferta e demanda do mundo inteiro e agrega não só isso, mas também a percepção de risco do mundo. Porque o que é risco? E voltando para a percepção... eu tenho uma percepção de risco, você provavelmente tem outra. Qual que é o risco desse atentado ser um atentado terrorista ou ser uma pessoa surtada lá? Exatamente. Isso aí vai impactar a minha visão, a tua visão, vai impactar no que a gente pensa pro dólar futuro. Então a gente tem um planeta inteiro olhando, porque o dólar é basicamente a moeda do planeta hoje. É realmente impossível prever o dólar, né? Exatamente. E aí o que muita gente fala, daquela... Você já viu aquele experimento que, se não me engano, foi feito por Galton, que ele chegou num lugar que vendia vaca, não sei como que era essa história, não tenho, acho que similares, pelo menos eu nunca fui numa feira que vende vaca, não é algo muito comum. Vou te levar lá na... Como tem? É que é aquela feira que tem esteio lá? Tem mesmo? Tem, então, tem, é mais ou menos esse lugar aí que ele foi. Vendiam vaca lá, e aí ele chegou perguntando pra várias pessoas quanto deveria pesar aquela vaca, reuniu, fez uma média, e saiu o peso da vaca exato, assim, cravado na vírgula ali. E aí isso meio que virou meio que a sabedoria da multidão, você agrega informações e aquela informação, em média, ela tá certa, porque os erros de cada um individuais, eles se cancelam. Então, eu chutei pra cima, você chutou pra baixo, a gente cancelou o erro, chegou naquele valor cravado ali. Muita gente usa isso pra argumentar, não, a bolsa deveria ser assim, é por isso que o preço não importa, porque ele compila as informações, cancela os erros e aquele valor que tá ali. Só que você tem que lembrar que nesse experimento de Galton, todo mundo tinha o mesmo peso. Então a minha informação tinha um peso, a sua informação tinha o mesmo peso, a dele também. Na bolsa não é bem assim. Na bolsa você pode chegar um cara enorme, sair crendo, porque uma pessoa dentro de um fundo acreditou naquilo, sair ancorando um IPO, investindo milhões e milhões naquilo, e jogando o preço lá em cima. Às vezes ele pode jogar até propositadamente. Então tem várias nuances dessas que façam com que a coisa não seja tão simples quanto uma média aritmética, é mais uma média ponderada por alguém que tem interesse que você não sabe, às vezes. É legal esse processo do peso, né? Como é que funciona uma análise que vocês fazem lá na EduFinance? Você não é o único analista que tem lá. Se tu puder, inclusive, contar como que é a tua equipe e como que é esse processo. Tu atribui, sei lá, eu tenho 5 analistas e cada um vai ter uma visão e tu faz uma média justamente para daqui a pouco tentar eliminar o erro dessa análise? Ou cada analista tem um setor, um nicho específico? Não, então é bom falar, eu não sou analista, eles são os analistas. Eu treino eles para fazer o processo. Então, assim, como eu dou aula de valuation, eu dou aula de análise fundamentalista, eu ensino a eles como eu fazia na época que eu fazia gestão de clube de investimento, investir e tal, para eles terem essa ótica na hora de olhar para a empresa. Eles analisam, eles fazem valuation. Como que eu treinei isso para eles?
Um dos erros que eu acho, uma das coisas que eu não gostava no mercado financeiro, é botar na lista para acompanhar X setores diferentes. O cara acompanha 3, 4, 5 setores diferentes que não tem a menor compatibilidade entre um e outro, assim, não tem nada similar. Eu acho que isso é uma perda de eficiência muito grande para ele. Porque se eu ponho um cara para olhar varejo, ele vai entender todas as empresas de varejo muito bem. E aí ele pode olhar varejo de moda, pode olhar varejo de supermercado, que tem similaridade muito grande, ele consegue fazer aquilo tudo com muita eficiência. Agora, eu ponho um cara para olhar varejo, para olhar setor de medicina diagnóstica, ele vai ser igual o pato, né? Ele nada, voa, corre, mas faz tudo mal. Então, eu separei muito por isso. Eu coloquei um cara para setor de varejo, o outro está no setor de saúde, o outro está no setor de indústria, o outro está no setor de locação de veículos, todos eles fazem só aquilo. Então, é muito engraçado até, eu não posso botar eles de vez em quando para fazer uma live, porque o cara vai perguntar, o dólar? Eu falo, não tem a mínima ideia do dólar. Eu tô olhando aqui para a indústria, sabe? É isso que eu sei. Como o dólar impacta essa indústria que eu sei, vai diminuir a margem, blá, 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 mas é só isso. Então o cara fica ali naquele mundinho dele e cada um deles fica olhando para certo setor diferente. Isso foi um ganho muito grande. Então a gente consegue ir muito mais a fundo, sem perder tanto tempo quanto um cara que tivesse que olhar para N setores diferentes. Cada setor tem uma particularidade muito diferente. Uma coisa que, enfim, eu não sou um analista, eu gosto de olhar muito o macro da economia, eu sou muito o curioso médio que a gente estava falando antes. E, poxa, um negócio do varejo que me incomoda, por exemplo, é que o varejo tem um índice de roubo aceitável, né? E é um negócio muito maluco, porque, tem 1% de roubo de mercadorias de hipermercado, por exemplo. E chega um limite que é mais caro combater esse 1% de roubo do que deixarem roubar esse 1% de roubo, né? Então, são particularidades que, se o cara estiver olhando tudo, daqui a pouco vai ser difícil de ele entender e analisar uma particularidade tão específica do varejo como essa, né? Exatamente. Tem muitas coisas, por exemplo. Pergunta para qualquer analista que cobre mais de 3 setores e um deles é saúde, o que é glosa. O cara dá uma gaguejada assim. E explica pra nós o que é isso. Cara, assim, eu não acompanho nenhum, eu acompanho tudo por alto, mas glosa é basicamente quando você vai fazer um exame lá, o cara lança aquilo pro plano de saúde, mas não deveria ter lançado. Então, tipo, eu cheguei esses dias... É uma perda, né? eu cheguei esses dias pra fazer uma radiografia do dental e tal, e a recepcionista estava extremamente nervosa lá porque teve glosa, que era basicamente, cara, a gente fez um lançamento aqui que não deveria ter feito e aí a gente vai ter uma perda. Então o plano já tem essa partezinha de perda. Mas são essas peculiaridades que parece que não faz muita diferença, mas você não acaba não montando quebra-cabeça, porque tem peça ali faltando, você não tá entendendo tudo. E aí volta muito para aquela coisa de, cara, você tem que entender tudo quando você vai fazer um negócio. Se você fazer, faz muito bem. Outra particularidade também, por exemplo, por que supermercado às vezes tem aquele alixo ou aquela geleia de sei lá o que você fica olhando aquilo e pergunta, cara, quem compra esse negócio? Sabe? Por que os caras mantêm essa porra aqui? Tem um lote disso aqui. Isso mantém, cara, porque tem um cara que ele vai só naquele supermercado pra comprar isso porque ele ama esse negócio. E aí, nesse processo dele ir nesse supermercado, ele compra várias coisas lá dentro. Então, esse cara, ele faz a compra do mês porque tem um negócio lá que não gira, não tem margem, não tem nada, mas traz o cara, o cuja aquisição de cliente. O cuja aquisição de cliente deles É o é CAC, esse. né? O famoso CAC. Inclusive, eu vivi essa história por muito tempo. O meu filho, ele tem alergia à bactéria de proteína animal no leite. Então, precisava de um leite específico de arroz que só tinha num supermercado lá da região. Cara, eu tinha que ir lá comprar a desgraça daquele leite, ficava desesperado, porque eu não tinha a desgraça daquele leite, que só tinha naquele mercado. Cara, já que eu tô aqui, eu vou levar mais isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui. Exatamente. Quando vê, aquele produto que talvez não tivesse margem, acaba levando todos os outros produtos que daqui a pouco tem uma precificação muito maior e dá margem pro supermercado, né? Pô, muita coisa, assim, eu tava, sabe, azeite trufado? Pô, azeite trufado é uma delícia, né? Pelo amor de Deus. E aí eu encontrei o supermercado que vendia em Niterói, né? Putz, Niterói é grande, mas é pequeno, né? É de tamanho. E aí eu saio lá de casa, são N quarteirões lá de casa. Vou até lá pra comprar azeite trufado. Aí tô lá, né? Pega isso, pega aquilo, enche o carrinho e volta pra casa. Eu jamais iria naquele supermercado se não fosse pelo azeite trufado. E os caras sabem disso, então eles mantêm esses produtos. E qual a diferença isso faz, Leandro? Cara, faz a diferença você saber, assim, se você não sabe isso, o que mais você não sabe? Sabe? Fica naquela questão do que eu não sei. Eu acho que o brasileiro médio ele tem muita dificuldade, não sei nem se a dificuldade é a palavra, mas é muito difícil para o brasileiro médio entender as empresas em que ele investe. Principalmente empresas no Brasil, onde hoje, como tu comentou antes, né, a Bolsa Brasileira é um mercado muito pequeno comparado a mercados maiores globais. Então, por mais que a gente ache que o mercado é eficiente, às vezes ele é manipulável sem a gente saber. Às vezes isso nem aparece, mas existe uma certa manipulação em alguns momentos que afeta o preço das coisas, que daí o pessoal entra na discussão se o preço importa ou não. Como é que a gente pode fazer com que o brasileiro médio
entenda realmente as empresas que ele investe, sendo que, como tu comentou, leva 8, 9, 10 horas para analisar uma empresa, sendo que tu sabe o caminho para analisar a empresa. Exatamente. Esse foi um problema que a gente teve lá atrás, porque a gente começou com um curso de valuation. Valuation, para quem não sabe, é um processo, um método que você usa para calcular quanto deveria valer uma ação. Até aí, legal, muito bom, muito bem, a didática era ótima, enfim, o curso em si era muito bacana. Mas o cara fazia, e aí a gente ia conversar com ele depois, e ele falava, cara, eu adoro, assim, eu adorei ter feito, não me arrependo no segundo. Mas eu não consigo aplicar. Por que você não consegue aplicar? Tem alguma coisa que você não entendeu? Não é isso, é porque não tem tempo. A parte da empresa demora muito. O valuation é muito rápido. Mas entender a história que você vai contar quando você estiver fazendo valuation demora bastante. E essa pessoa, ela trabalha. Ela é médica, um advogado, estudante, enfim, tem várias outras ocupações. Daí a gente começou a conversar lá dentro. Cara, a gente precisa dar uma solução. Não dá pra você vender o curso e é isso aí, peguei seu dinheiro e vai embora. A gente sempre teve uma filosofia muito clara de acompanhar o cara pra sempre, independente dele estar pagando alguma coisa ou não. E aí a gente começou, fez um teste, a gente estudou muito uma empresa, montou um relatório. Esse relatório é um relatório de valuation, né? Ele não diz se você deve comprar ou não. Ele meio que faz esse trabalho de estudar a empresa para você e põe em termos que qualquer um consegue entender. Não fica aquela coisa ultra complexa. A gente montou um relatório e entregou ao pessoal. E o pessoal amou. Isso foi muito revolucionário na nossa história. Porque a gente não era muito conhecido e do nada começou a estudar muito por conta do relatório de valuation. E aí a galera adorou. E começou a pedir, não, você tem que fazer. Só que, putz, eu não tenho tempo, sabe? Eu não tinha como ficar Desculpa te escrevendo. interromper, mas esse relatório da empresa secreta a gente vai disponibilizar aqui, né? Vai. No final... Junto com o cupom da Top Invest lá. A gente pode fazer, né? Que cupom que a gente vai colocar lá? Só Pode pra ser zoar Eduardo. Eduardo. Cupom Nosso Eduardo. cupom Eduardo, você vai ter acesso ao relatório secreto. Tem 10% de desconto nas assinaturas anuais da Top Invest aí. E desculpa te interromper, mas não podia... Não, eu gostei. Acho piada. uma boa coisa, assim, a gente distribui até pro pessoal ver, né? Porque falar é fácil. É legal mostrar. Enfim, a gente acabou ficando muito famoso por esse relatório. A galera queria e muita gente falou, cara, eu te pago pra você fazer isso, eu te pago pra você fazer isso. Eu não conseguia fazer sozinho. 24 horas, para ser o cara mais produtivo do universo, não dá tempo. Então eu comecei quando eu ia abrir o curso, eu falava, olha, nessa turma aqui eu vou contratar 2 pessoas, não precisa ter estudado em nenhuma faculdade de renome, não precisa ser um gênio, não precisa ser lá o quê. Eu vou te ensinar, tudo que você precisa ser esforçado. Assim, cara, esforço vence genialidade com uma facilidade tremenda. O cara que trabalha 12 horas por dia, ele vence o cara que é inteligente assim em 1 ano, sabe? É muito rápido. E aí começou a aparecer gente muito boa, gente que já estava interessada, porque obviamente fez parte do curso, né? Ex-aluno, gente que já trabalhava no mercado, apareceu muita gente. E aí Eles fizeram CNP lá com a Top Invest e hoje são analistas da exatamente. E aí a galera começou a estudar. Enfim, a gente fez uma boa seleção, trouxe poucas pessoas, né? Como eu falei, tem pouca gente ainda, quero abrir mais vaga no futuro. Mas a gente trouxe as pessoas e aí que foi aquele negócio, cara, agora eu tenho que ensinar o cara a fazer o que eu faço. E não é fácil, cara. Escrever um relatório de 100 páginas é muito difícil. É muito difícil. São 110 páginas. Não, imagina quantas páginas tem um rascunho, sabe? 5 vezes, 6 vezes isso aí. É muita coisa. Porque o cara eu preciso elogiar, porque esse relatório tem uns gráficos surreais, cara. Parece uma raiz ali. Nossa, é um negócio que, às vezes, a galera acha que é fácil. Não, tem o relatório da empresa lá, eu abro o relatório da empresa, tá lá. Cara, é uns gráficos que muitas vezes, eu que estudo finanças, é difícil de entender, cara. É uns negocinho. Sim. E tu com fez termos um gráfico complexos. Com uma raiz, cara. Eu achei um barato. Então, o que a gente queria com o relatório? Eu queria contar uma história. Eu queria ser tão legal quanto o livro que o cara pega pra ler de bobeira, sabe? E aí o relatório ele tem toda essa pegada, ele conta a história da empresa, ele surge lá como que ela foi criada, como que foi a história de vida do cara que criou, como que foi a transformação dela para chegar no modelo de negócio atual, fala do modelo de negócio, mostra quem tá tocando ela hoje, por que chegou naquele modelo de pessoas tocando ela hoje, quanto que esses caras estão ganhando muito pouco em relação ao resto, quais são os problemas que podem acontecer no futuro, quais são as coisas boas que podem acontecer no futuro que vão impactar no valor da empresa, como você faz o valuation daquilo, e aí as premissas que eles colocam, cara, são basicamente para imputar ali, né? É mais para você ver como você faria. Então a gente dá isso tudo muito mastigado. E assim, é muito difícil você escrever bem. Porque uma coisa é você escrever, a outra é você escrever bem. Tem muita diferença nisso. E o brasileiro médio, ele não lê. Ele não lê por N motivos, eu não quero saber qual. Às vezes é por falta de tempo, às vezes ele ama ler, eu particularmente amo. Acho que é uma questão cultural mesmo, né? Mas assim, às vezes é falta de tempo mesmo. Às vezes o cara gosta, mas ele não tem tempo. Então, cara, para eu fazer o cara ler um negócio que tem 100 páginas, tem que ser bom. Ele tem que gostar do que ele tá lendo, ele tem que ler por diversão. Então tem toda essa pegada da escrita que é
quase impossível explicar aqui, então, por favor, baixem o relatório para ver. Mas vocês vão ver que é muito diferente do que vocês estão acostumados. É muito mais parecido com um livro muito divertido que você leu do que com um relatório normal que você vê por aí. E aí eu tinha que ensinar isso tudo para o pessoal. Então o que eu criei foi basicamente uma fábrica. Eu botei lá um manual completo do início ao fim de o que você tem que ver, quais sites você tem que entrar, quais documentos você tem que olhar, FRE, demonstração de resultados, quais sites de notícia, tem notícia de 1915 que vai te ajudar, quais são as bibliografias do cara que criou a empresa e tá lá e vai te dar uma informação que é inútil, mas é divertido para contar a história, como que você compila isso tudo para não se perder no meio do caminho, como que você cria uma cronologia de fatos para criar uma história em cima disso. Enfim, tive que botar tudo isso no manual e treinar as pessoas. O lado bom quando você treina mentira, quando você treina 2, cada um desses 2 treina mais 2. Então você vai... É um processo replicável. Exatamente. Quanto mais gente você treina, mais gente você treina. E aí foi bom, porque eu treinei... Fiquei um ano inteiro treinando a primeira pessoa. Depois fiquei mais um ano treinando a segunda pessoa. Essas 2 pessoas agora já treinaram outras pessoas. Essas outras pessoas vão treinar outras pessoas. Então a gente vai crescendo de forma muito mais acelerada do que a gente estava no início. Mas foi um trabalho árduo. E essas pessoas são CNPI hoje? São. Elas não necessariamente precisam entrar como CNPI para trabalhar contigo, mas elas viram CNPI. Passou pelo processo todo de fazer o CNPI delas. Legal. Então, tipo, na equipe que tá lá, às vezes tem gente que não é CNPI, às vezes é um cara que entrou agora. Então, como é um fluxo que está se retroalimentando, nem todo mundo é CNPI, e de acordo com a regulamentação. Mas, enfim, o que importa é, a galera que é CNPI, e a galera que vai entrando, ela vai tirando o CNPI. Mas pra deixar bem claro pra CVM que tá vigiando todo mundo, tá de acordo com a regulamentação. Tá, porque, assim, não é um problema, nem seria um problema pra CVM, porque não é um relatório falando, olha, compra e vende. Não tem nem preço Não é uma direito. recomendação clara, né? Não tem preço, é tipo a história da empresa, cara. Tá aí, blá, 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 eu botei em PDF. Chama de relatório de valuation, porque é mais fácil comunicar pro cara do que o contrário. Mas, teoricamente, assim, não tem nada a ver com research o negócio que a gente faz. É literalmente, cara, conheça a empresa. Já vi um podcast que se chama... The Company Man? Não, é tipo batalha de empresa, uma coisa assim. Tem tipo um Hershey's versus Marshall. É bem legal. É uma pegada dessa, assim. Eu quero que um cara entenda como se ele fosse trabalhar na VEG. Não como se ele fosse comprar a ação da VEG. Comprar a ação é quase uma consequência. Mas eu acho que é isso que falta, né? A gente conhecer a empresa que a gente está investindo por completo, né? Porque às vezes a gente olha lá, beleza, os múltiplos são esses. Vou comprar porque eu acho que está barato, ou que os múltiplos podem ser melhores, ou que a empresa vai valorizar, o valor da cota, o dividendo. Isso não conta a história da empresa, né? Isso não diz o que o pessoal está executando, quais são os projetos dela. Então, cara, eu sentia muita falta disso ao escolher ações. Ou seja, fazer stock picking, escolher o que eu vou investir para mim, sem conhecer por completo. Porque sempre parece que falta algo, né? Você está sempre olhando de uma forma míope para as empresas, né? E cria até uma ansiedade em você, né? Exato. Porque você vê muita gente que tá ultra autoconfiante com o investimento que fez. Você conversa 10 minutos com a pessoa, ela desmonta. Você já vê que ela não tá tão confiante Cara, assim. eu gosto de responder a pergunta do Felipe, né, de como que o investidor médio vai entender mais sobre a empresa. Eu gosto de falar, começa por aquilo que tu entende. Por mais que eu fale pro profissional do mercado, por mais que eu fale pro profissional de finanças, a galera vem me perguntar como investir. Cara, começa por aquilo que tu conhece. É muito exemplo do médico que quer investir em Petrobras. Cara, como assim? Vai investir o setor naquilo inteiro que tu de conhece. medicina. Olha o setor inteiro de medicina. Cara, a gente tem a Intermédico, a gente tem o Fleury, a gente tem um monte, né? Tem a Sul América que tem a ver com saúde. Agora, a pessoa normal, cara, eu não conheço esses setores, não sou médico. Tem 1 milhão de coisas que tu é cliente. Tu não é cliente do supermercado. A gente tem supermercado listados em bolsa. A gente tem o Açaí, a gente tem o Carrefour. Tu não compra roupas, tem Renner, tem a Guararapes, que é a Riachuelo, tem outras marcas. Alpargatas, não usa chinelos havaianas, é da Alpargatas, não usa... Pô, Arezo. Arezo, usa Schultz. A gente tem 1 milhão de N companhias das quais a gente é cliente. Então começa por aí, começa de alguma coisa que tu entende o básico. Eu sou acionista de lojas Renner, que sou de verdade, não tô recomendando, né? Mas, cara, eu vou lá nas lojas Renner, eu compro lojas Renner, eu visto Renner, eu sei como é que é o processo, eu sei qual que é o diferencial competitivo da Renner em relação aos concorrentes. Tu vai lá, faz o self-checkout, porque eu vivo a experiência dela. Então é muito mais fácil de eu compreender uma coisa que eu sou cliente do que pegar, cara, Petrobras. Eu sou cliente de Petrobras,
indiretamente, né? Mas eu não entendo o processo. Eu não sou engenheiro químico para entender como é que funciona lá a purificação do petróleo e o Brent e o outro. E, cara, assim, isso acontece com você, acontece comigo, todo mundo saiu do curso perguntar, qual que o setor começa? Cara, começa varejo, você compra. Já comprou alguma coisa na vida? Você comprou do varejo, então você deve entender bem como é que funciona. E, de fato, assim, você vai analisar a Unipar, por exemplo. É uma empresa que, porra, dá choque em água com sal. De um lado, é basicamente esse o negócio dela, isso é cloro. A cloro faz o quê? 50% do PVC é cloro, do peso dele. Então, transforma cloro em PVC. É tão simples quanto. Aí você vai olhar o FRE dela sem saber, sem essa explicação prévia e fica, cara, o que tá acontecendo aqui? Eletrólise salina do cloreto. Você não entende nada, mas é basicamente isso. É choque em água com sal. E o negócio dela é tão simples quanto. Mas, pô, por que eu sei disso? Eu fiz engenharia química, eu sei de dar choque em água com sal. Era a coisa que eu mais fazia no laboratório. Se você não fez, cara, você fez, pô, você é médico, cara, vai estudar Rap Vida, porra, Fleury, N empresas, Hermes Pardini, que fazem algo que provavelmente você tem um contato o dia inteiro com essa N pessoas que trabalham lá, já foi, sei lá, alguma coisa da Fleury que a Fleury fez, algum evento. Qual que não funciona, qual que te atende bem, qual que não te atende bem, qual que dá um relatório que meio que às vezes dá uma treta. Porra, não tem por que você fazer o difícil, sabe? E quanto tempo vocês levam para analisar uma empresa? Para fazer esse relatório? Um mês. Um mês. Então, cara, já diz muito, né? Mas é um mês mesmo. Um mês, 12 horas por dia. Assim, sim. Naquele um mês, de vez em quando, não. Mas onde é que eu quero chegar? Tem o Zezinho Trader lá no Instagram que vai recomendar, não é? Às vezes nem certificado, vai recomendar uma ação pro cara, o cara vai comprar, depois vai reclamar que caiu e perdeu dinheiro. Cara, não é da noite pro dia que você analisa uma empresa. Sim. E a gente mesmo, cara, a gente não se posiciona como research, a gente não é research, a gente não quer se posicionar como research, porque eu não quero falar pro cara o que ele tem que fazer com o dinheiro dele. Eu quero mostrar, cara, é assim que você faz um modelo de valuation. E aí a premissa que a gente coloca é tipo, a média dos últimos 5 anos. É tipo, ok, agora faça o seu, sabe? Como que você deveria... Cara, não sei. Assim, uma das coisas que eu gosto de fazer particularmente é, cara, ser o mais pessimista possível, porque se tiver barato mesmo assim, às vezes vale a pena comprar. Mas é a sua decisão. Sim, o dia que eu der um passo, porra, virar uma research agora, tem que ser um negócio que, porra, atenda todos os públicos. O risco é diferente, não é todo mundo que tem que comprar a mesma ação, cada um tem que ter uma carteira. Pô, um senhor de 75 anos não tem que ter a carteira de um cara que tem 20. Uma pessoa que é milionária não tem que ter a carteira de alguém que ganha 2 salários mínimos. É bem diferente uma coisa da outra, então você tem que saber separar. Aí o cara fala, não, compra X porque vai subir. Porra, cara, não é assim, nem se fosse de fato subir. Não é tão simples quanto. Cara, é legal falar que você não é analista, mas você formou uma equipe de analistas. Sim. E tem muito profissional bom no mercado, que nem você, que nem o Nigro, que nem o Perini, que entendem o que estão falando. Mas é isso que o Felipe falou, cara. Eu falei no primeiro episódio do Profissão Mercado, inclusive, quem não assistiu, assiste lá. Roberto Ndek, que é o estrategista-chefe da XP. Cara, tem muita responsabilidade a partir do momento que tu recomenda um investimento para uma pessoa. Primeiro que a gente tá falando muitas vezes com o pai, com uma mãe de família que estão do outro lado. E isso que tu falou é radical, cara. A gente pode estar falando agora para um milionário que tem, sei lá, 50 milhões em carteira. Montar a carteira de investimentos para esse cidadão é uma coisa. A gente vai falar de offshore, a gente vai falar de um monte de coisas. E a gente tá falando, às vezes, para um cara que tá começando a vida, tem 20 anos, a carteira dele é diferente. Ou um pai de família com 30 anos, que tem os filhos para sustentar em casa, que às vezes não tem reserva de emergência ainda, descobriu agora que precisa aprender a investir. Então, não tem como a gente saber exatamente com quem que a gente está falando, e a recomendação de investimentos é um negócio muito sério. E sempre que a gente recomenda qualquer investimento, mesmo a poupança, teve aí o Collor, que ajudou a gente surrupiando o dinheiro da poupança, todo investimento tem risco, todo investimento tem risco. Cara, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas ficam assistindo, e eu acho que isso é uma das grandes preocupações da CVM, as pessoas ficam assistindo as entrevistas de quem ela se espelha como investidor, para ficar catando microfalas que dê a entender que ele investiu nisso porque eu vou comprar a mesma coisa que ele investiu. A pessoa não sabe quanto que eu paguei, não sabe quando eu comprei, não sabe quando eu vou vender. E ela quer comprar a mesma coisa e ganhar dinheiro. Ou se tu efetivamente fez o movimento, né? Ou se, exatamente, eu posso ter falado que eu fiz ou não fiz também. Assim, é eticamente questionável, mas vai acontecer num universo de 1000 investidores. Inclusive o analista que recomenda, ele tem um período que ele não pode comprar, que ele não pode vender, justamente para mostrar que ele não está tentando influenciar o mercado com o movimento. Exatamente. E assim, o meu perfil de risco é completamente diferente do perfil de risco das pessoas que me ouvem às vezes. Assim, por muito tempo eu fui iolo, que eu falo, né? Pô, vou dar reserva de emergência? Dane-se. All-in. E assim, tudo bem, cara. Eu sou novo, assim, eu tenho muito tempo pela frente. Se eu falir, é bem difícil, mas não vai acontecer nada comigo. Assim, não vou, putz, eu não tenho dívida, não tenho uma família inteira para sustentar. Você não tem que fazer exatamente o que o cara que você espelha que entende investimento faz.
Tem que fazer o que é recomendado para você, de acordo com o seu perfil, enfim. Tem todo um estudo que você tem que fazer por trás, não só ficar tentando copiar. Eu lembro quando eu investi em Pão de Açúcar lá atrás, eu acabei contando a história do Pão de Açúcar, né? Me perguntaram, tem ação? Tem. E aí ele vendeu o extra, a ação subiu e tal, e aí muita gente veio me agradecer. Não, Mas não vocês era são pra malucos? Vocês são malucos? Se eu tivesse perdido dinheiro, você ia me culpar também, né? Eu fico assim, eu não vou usar a palavra, mas bem bravo, quando a pessoa vem falar que ganhei dinheiro por sua causa, por minha causa nada. Primeiro que eu ia te cobrar. Se fosse por minha causa, eu ia te cobrar. Eu não ia te dar de graça, ficar dando dica. Pô, conselho de graça, não, assim, particularmente, eu acho que não existe. Ainda mais um desses que traz uma responsabilidade muito grande pra quem dá. Aí, pô, eu falei que você nem sabe quando eu comprei, quanto eu paguei, quanto eu comprei, quantos por cento você representava na minha carteira, e quando eu ia vender. Aí você fica feliz? Você não devia estar feliz, foi uma decisão sua. No máximo, eu forneci informação que você não sabia, isso ajudou você porque você não teve preguiça de ir atrás dessa informação, ou que tudo bem, todo mundo é preguiçoso. É legal que você era all-in, era? Ou ainda é? Não, eu era bem mais. Eu Hoje também sou bem era. menos. Eu era jovem, inconsequente, se eu quebrasse não dava nada, agora eu tenho família, tenho mãe pra sustentar, tenho família. Então eu já não posso ser mais aquele porra louca. Tenho reserva de emergência, tenho alguns imóveis, o resto all-in e renda variável. Mas, cara, a gente não é uma pessoa média, né? E não que a gente seja melhor do que os outros, mas que a gente vive mercado o dia inteiro. Então, o perfil de investidor lá, o suitability é muito importante, né? Antes de a gente passar em qualquer etapa, entender o perfil de investidor e a pessoa tem que se conhecer também, qual que é o risco que ela tem. E risco, né, a gente pode falar da tolerância e da capacidade. Capacidade é o quanto financeiro tu pode tomar risco. E a tolerância é muito mais do teu sentimento. Então, a gente volta sempre lá que são duas vertentes. É a vertente do homem econômico, que entende das finanças corporativas da empresa, e outro é o sentimento, o que tu pode fazer por uma empresa, né? Até por isso, você recomendar investimento é um peso muito grande para você. Porque você tem que levar em consideração que mesmo você estando certo, o seu cliente pode ficar extremamente desapontado com você. Por exemplo, você comprou algo que estava muito barato, ficou mais barato ainda, 50% mais barato que seja, porque teve um evento, caiu um meteoro na Nigéria, sabe? Um negócio que é impossível você prever. Mesmo assim ficou mais barato, você não estava errado, mas seu cliente olhando para você está extremamente desapontado. Então você tem que levar em consideração isso. E aí sobre o IOLO? Nem sempre tá IOLO é algo que você tem que criticar. Por exemplo, caso extremo, pega o Vitalik, eu acho que é o nome do cara, que criou o Bitcoin. Criou o Bitcoin. Vamos massacrar agora. Ethereum. O cara do Ethereum, eu não tenho a mínima ideia, não entendo de criptomoedas, já vou fazendo um alerta antes, mas assim, ele pode estar 100% investido em Ethereum. Ele é idiota por causa disso? Não, cara, assim, pra ele tá inserido naquilo totalmente, ele entende muito bem daquilo e decidiu colocar todos os ovos na mesma cesta. Ele tem informações que a gente não tem, né? Novamente não que seja o caso, tá? Todo campo hipotético aqui. Então, às vezes, faz sentido. O cara é muito novo também, se ele quebrar, muito difícil. O meu raciocínio naquela época era que era um período de taxa de juros não tão alta. Cara, se era pra mim ganhar 7% ao ano na renda fixa, azar. Eu prefiro perder tudo que ganhar exatamente. 7%. E assim, Agora novo alerta, né? IOLO não significa que você está alavancado. Isso é bem importante. Porque é perder o máximo que você tem, não mais do que você tem. Isso aí vira um perigo. Eu já vi gente ficar devendo com o mercado de opções, ficar devendo Sim. e corretora cobrando. Porque aí entra aquela questão da escolha intertemporal, né? Quando você perde tudo, você sacrificou aquele momento da sua vida. Quando você começa a dever dinheiro, você sacrificou os próximos anos da sua vida. Então você basicamente fez os seus próximos 5 anos serem iolo também, né? Sem eles quererem, né? Às vezes no futuro você tá com família, você tá com uma dívida dos 5 anos passados. E tu comentou de criptomoeda que tu não te aprofundou muito no assunto, mas o pouco que tu conhece, tu acha que dá pra fazer uma valuation de alguma criptomoeda? Dá pra fazer, não... Tem uma diferença entre dá pra fazer e ser bem... Ser eficaz. Ser eficaz, ser confiável. Tem um modelo que se chama Stock to Flow, que é basicamente você... vou tentar simplificar os termos, mas é você traçar uma regressão entre a quantidade que já existe daquilo e a quantidade que vai começar a existir daquilo. Então, imagina que você tem a caixa d'água, a quantidade de água que tem dentro da caixa d'água é quanto já tem, e aí tem um cano ali em cima que está jogando água nova, aquela quantidade nova que vai ter de água ali dentro. O que o Stock to Flow faz é olhar para outros ativos, por exemplo, ouro, platina, prata, ver quanto existia daquilo, quanto estava entrando a mais todo ano. Então, existia 10 toneladas, todo ano estava entrando uma nova tonelada. E ele traça qual é o valor total daquele ativo baseado nisso. Ele faz uma regressão, parece bem complexo falando assim, mas na prática fazer esse modelo é razoavelmente simples. E aí ele faz isso para vários ativos, inclusive para o Bitcoin ou para qualquer outra criptomoeda, e vê quanto deveria valer com base nisso.
significa que, putz, no dia 16 de junho de 2023 vai estar valendo exatamente o que você... Óbvio que não. Assim, é um modelo, putz, para dar uma ideia do quanto deveria valer. Então, um exemplo prático. Tem muita gente que olha uma criptomoeda nova, não olha quantas criptomoedas existem daquela, mas fala, não, vai valer 230 mil reais. Porque moeda tal vale isso. E aí, deixa de levar em consideração que você tem que multiplicar o número de moedas pelo preço dela, né? E você vai chegar num valor que é mais dinheiro do que existe em todo o planeta Terra. São os viés comportamentais, né? Não faz sentido, sabe? O cara acha que aquele número que tá ali tem que ser igual para todo mundo. É que nem o cálculo de investimento de pirâmide, né? O pessoal fala 1% ao dia, 15% ao mês. Eu já tive uma discussão sobre isso, que eu mostrei o gráfico na cara da pessoa, tipo, ela falou, mas não é assim. Mas o gráfico país, né? É a coisa mais simples do mundo. Calcula 10 mil reais. Eu fazia uma palestra de criptomoedas e eu botava no primeiro slide. Tá 10 mil reais a 15% ao mês por 10 anos. Cara, tu tem mais que o PIB do mundo daqui a pouco, entendeu? Sim. Não tem sentido. É muito cômodo você ter um rendimento, sei lá, 100% ao ano durante X anos quando não tem dinheiro nenhum alocado naquilo. Então é muito cômodo o Bitcoin tenta duplicar de valor nos primeiros 5 anos porque tinha pouco dinheiro alocado naquilo. Agora, conforme o bolo vai crescendo, vai ficando cada vez mais difícil porque exige mais e mais dinheiro para ele crescer aquela mesma taxa percentual. Então as pessoas não têm muito noção desse crescimento percentual, né? O bolo está cada vez maior. A fatia que ele tem que ganhar nova é cada vez maior porque ele está cada vez maior. Então, se você quer que algo cresça 10% todo ano, vai ser cada vez mais difícil, mesmo continuando a ser 10%. Então, a galera extrapola esse 100% às vezes e acha que vai ser assim, né? É que o nosso cérebro, o ser humano, ele vê a linear, né? Ele não vê o exponencial. Exatamente. Né? É igual uma empresa nova, uma startup crescer 100% ao ano. Legal. Quando ela for uma empresa consolidada, cara, a gente não vê grandes empresas da bolsa crescendo 100% ao ano. Exatamente. Elas crescem muitas vezes a inflação e olha lá, porque elas são consolidadas. Gosto muito de Ambev, eu sou um grande fã de Ambev, que por mais que eu não seja investidor de Ambev, não beba álcool. Cara, ela chegou num momento que ela é a maior do planeta Terra, né? Então é a maior cervejaria do Brasil, da América, da Europa, da Ásia. Cara, ela chegou a um ponto, a nível global, que ela não consegue comprar novas marcas, porque os conselhos internacionais de monopólio não vão deixar. O que ela faz? Ela tem que investir em novos negócios, então é um risco muito grande, ou tem que simplesmente distribuir os dividendos. Então, para ela crescer, mesmo acima da inflação, é um grande desafio para ela, porque é um bolo muito grande. Agora, para uma empresa pequena, é muito mais fácil render 200%, né? Vendi 5 mil reais esse mês para me vender 10 mil ano que vem, é muito fácil, teoricamente, né? Exatamente. Vira um pouco daquela lógica de, por que você não vai trabalhar naquela empresa tal que é enorme? Porque a chance de você ser relevante lá dentro é muito pequena. Se você vai para uma startup, você vira a pessoa mais relevante em um ano. Porque, você tá lá desde o início, blá, 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 boa parte do crescimento vem por sua conta. Para Ambev, imagina o dilema que é lá você conseguir tocar um projeto novo do zero. Porque, pode ser o projeto mais incrível da história. Vai ser relevante? Vai ser relevante perante ao que a gente já tem, que é enorme? Vai fazer de fato a diferença? Se não for, eles não vão tocar, eles vão tocar outra coisa. Então, eles só vão dar meio que tiro certeiro, assim, aquele investimento que pode de fato dobrar o tamanho da Ambev. E é muito difícil encontrar isso. Mas aí, aproveitando o gancho, tem muita gente que fala, não, você tem que investir em empresas que distribuem dividendos, blá, blá. Eu acho que é uma filosofia geral boa para você filtrar empresas ruins, porque é mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil. Porque a empresa, para distribuir dividendos, pelo menos lucro ela tem que dar, né? Não na prática. A Petrobras, em 2015, se não me engano, ela distribuiu bastante isso pegando dívida. Foi um dos motivos por qual ela ficou tão ferrada. Teve lucro passado em algum momento, né? Contabilmente, você não pode ter dividendos. Assim, ela não pode ter... Em algum momento ela teve lucro, né? Então você já faz esse filtro, porque, se a Petrobras mesmo, que eu falei, é um caso isolado, né? Em geral, você vai pegar empresas que dão lucro e tem capacidade de pagar dividendo. Mas algumas pessoas acham que isso é um mantra, e que se a empresa não paga dividendo, logo ela é ruim. Então, eles tentam meio que inverter a lógica da coisa. E não é inversível, você não pode inverter essa lógica, porque às vezes a empresa não paga dividendo porque ela tem uma oportunidade de reinvestir esse dinheiro com taxas altíssimas que vale muito a pena para ela. Então, pega a Google, pega o Facebook, enfim, N empresas A própria Apple ficou a vida inteira sem distribuir dividendos. E quando distribuiu foi uma porrada tão absurda que pagou basicamente tudo. Porque você, teoricamente, pela teoria financeira, só distribui dividendos se você não encontrar nenhuma oportunidade de reinvestir aquele dinheiro dentro da sua própria empresa que dê um retorno maior do que o custo de oportunidade do investidor. Ou seja, se ele acha que o custo de oportunidade do cara é 20%, ele não conseguiu encontrar nada que vai dar um retorno maior de 20%, ele distribui e devolve o dinheiro para o acionista. Então, se eu for olhar empresas que distribuem muito dividendo, são empresas que de fato não precisam reinvestir. Elétrica, por exemplo. Ela pagou a concessão, ganhou o leilão, blá, blá, acabou.
ou não precisa mais reinvestir. Banco, cara, é tão grande que não precisa mais reinvestir. Ambev, tão grande que não tem mais para onde reinvestir. Então são essas empresas que acabam pagando bastante dividendo. E aí as outras pequenas que têm muita oportunidade para reinvestir acabam sendo vistas com maus olhos porque, não, ela não paga dividendo. É claro que ela não paga. A melhor coisa que ela pode fazer é reinvestir no negócio dela. É aquele trade-off. É melhor você ganhar 3% ao ano de dividendos ou a empresa crescer 20% ao ano? Sim, exatamente. E aí, por isso que é legal você olhar aquele retorno total, né? Que seria a soma do quanto valorizou mais o quanto ela pagou de provento. E de novo, não tem certo ou errado, né? É Não muito tem, do período de filosofia. maturidade da carteira, período de maturidade de cada pessoa. Talvez uma pessoa mais madura, uma pessoa mais velha, faz mais sentido ter um fluxo de caixa que ela possa pagar suas Com contas, certeza. um patrimônio grande. Com certeza. E alguém mais jovem, às vezes não faz tanto sentido. Alguém com 15, 16 anos está começando a investir agora, pensar em dividendos. Muito mais sentido uma empresa que não paga dividendos, que está reinvestindo, que está crescendo. Eu lembro que eu vi algum tempo atrás um youtuber americano que ele falava sobre investimento em imóvel. E aí ele falou, não, eu só invisto em imóvel, não investo em sei lá o que, sei lá o que lá. Eu falei, pô, esse cara... Por que ele tá falando isso? Só investe em imóvel? Não pode ser a melhor coisa do mundo você só investir em imóvel. Eles até usam um argumento bom, que é, cara, eu faço isso porque o perfil que eu tenho eu quero dinheiro todo santo mês na minha conta, toda semana de preferência na minha conta. E aí quando você diversifica bastante com imóveis, você tem aluguel toda semana, sei lá, caindo na sua conta. Eu e não ações pagam culpo dividendos trimestralmente ou esse semestralmente. youtuber, porque por mais que seja no mercado financeiro, eu tenho praticamente 70% do meu patrimônio imobilizado em imóvel físico. E é muito aquilo que a gente estava conversando no começo do podcast. É o mercado eficiente e o mercado ineficiente. Na bolsa, se eu entrar com dinheiro à vista, cara, todo dinheiro à vista, tudo é mercado spot que a gente chama. Eu não consigo um desconto para comprar um fundo imobiliário no mercado à vista. Agora, no imóvel de 250 mil reais, é um mercado completamente ineficiente. Não tem um book piscando ofertas lá. Eu vou de proprietário em proprietário. O imóvel vale 250. Ó, te pago 180 no dinheiro. Não, 180 no dinheiro. Não, 180 no dinheiro. Até que eu acho com um mercado ineficiente que consigo comprar imóvel que vale 250 mil a 180 mil reais. Eu posso revender, fazer um flip, esse tipo de coisa. Ou posso botar para alocar. Cara, daqui a pouco eu ganho 0,8, 0,9. Mas é muito aquilo que o Felipe perguntou antes de como que eu vou saber aonde que eu estou investindo? É conhecer o mercado. A minha esposa tem uma imobiliária, eu sou sócio dela, eu trabalhei por muito tempo numa imobiliária de locação, eu conheço profundamente esse mercado. Detalhe, eu só invisto no mercado de Caxias do Sul, que é a minha cidade, onde eu conheço detalhadamente cada região, cada imóvel, a construção, a construtora. E aí, de novo, a gente volta lá para o mercado eficiente e mercado ineficiente. O mercado ineficiente, então, eu gosto muito dessa tese de imóvel, mas você tem que ter um patrimônio muito maior e tem que ter um conhecimento muito específico daquele mercado também. E quanto menor a liquidez, maior a tendência de ter ineficiência ali para você poder arbitrar, né? O de imóveis é por causa desse. Quantas pessoas você tem fazendo ofertas todos os dias por todos os imóveis? É bem diferente da Bolsa de Valores, que todos os dias você tem muitas pessoas fazendo ofertas por todas as ações. Lá perto de casa tem um imóvel de frente para casa, de frente para a praia, que eu fui conversar lá, porque eu tava olhando, falando, putz, vários alugando e tal, lá vendendo. Aí eu fui conversar, apareceu uma senhorinha que morava lá e falou, cara, tá fazendo isso porque teve pandemia, muita gente acabou se mudando ou falecendo, e ninguém tá pagando condomínio. Então o condomínio tá muito caro aqui dentro, e aí as pessoas estão vendendo porque não estão conseguindo pagar condomínio. E você tá pagando uma pechincha no apartamento. Tinha gente vendendo quase, assim, preço de um imóvel que, porra, metade do preço que deveria valer, fácil, assim, qualquer imóvel que estivesse próximo ali. Porque um evento totalmente específico e particular vai vender rápido, as pessoas vão voltar a pagar condomínio, enfim. E é bem engraçado você ter esse é o momento assim. para o investidor de imóveis que é o melhor momento que a gente vai ter nos próximos anos, porque a inflação está subindo, a taxa de juros está subindo, a gente vai ter vários defaults, né? Várias pessoas que fizeram financiamento imobiliário não vão conseguir pagar porque vão perder emprego, né? Tudo um cenário macroeconômico e vão surgir muitos leilões de imóveis. Então, quem está capitalizado, quem conhece o mercado. E, cara, eu adoro essa da teoria do mercado eficiente. No prédio que eu moro, teve o leilão de um imóvel. E esse leilão de imóvel começou a 200 mil reais. Eu fui tentando, ele foi arrematado a 510 mil reais. Então, por quê? Quem estava concorrendo era eu e um vizinho meu, espero que ele não esteja ouvindo, porque ele pagou 100 mil reais a mais no imóvel. Fui bidando nele. Mas, cara, olha o conhecimento que eu tinha. Eu sabia quanto realmente valia aquele imóvel. Valia 600 mil reais, até 500 mil eu pagava. E ele também conhecia. Agora, todos os outros participantes que a gente pode acompanhar no leilão lá, cara, chegou nos 300 mil reais, não conhecia direito o imóvel, não tiveram a oportunidade de ir lá dentro e olhar, cara, eles pararam. É o conhecimento profundo do mercado daquele imóvel, da vaga de garagem. É um negócio ultra específico. E são nesses negócios ultra específicos que você consegue ganhar muito dinheiro. Por exemplo, quando você abre uma empresa que, putz, é a única que fornece X na sua cidade, sabe? É ultra específico, só você sabe daquilo.
Teoricamente, você não poderia ter, pela teoria econômica, né? Você não poderia ter um retorno acima do retorno do mercado, enfim. Mas você tem na prática. Por Mas quê? teoria é uma coisa, a vida real é outra. É o que a faculdade nos Exatamente. ensina, né? É porque, Teoria é assim, linda, você mas pode na até prática... entrar na questão epistemológica da coisa, que é o que é o modelo que você aprende na faculdade? O que é o próprio modelo que embasa a hipótese do mercado eficiente? É um modelo que tenta racionalizar ao máximo todas as informações que você tem disponíveis para fazer previsões futuras, que acertem ao máximo possível. Mas não é um modelo para ditar como funciona o mundo, nunca foi o objetivo. Ele tem premissas justamente para isso. Uma das premissas, por exemplo, para a hipótese forte é que não tenha custo transacional. Tem custo transacional para todo mundo, sempre teve. Por mais que às vezes seja pequeno a corretagem que você paga ou Por mais que a corretagem seja sabe? gratuita, o emolumento tá lá. O custo de oportunidade tá lá. Tem N O coisas. tributo tá lá. Exatamente, o tributo, putz, eu vou ter que declarar no imposto de renda porque eu comprei uma ação, sabe? Então, tem N coisas que você precisa... Atenção, galera, que recebeu o BDR do Nubank, vocês precisam declarar em 2022. O seu pedacinho. Eu lembro que lá no início estava mó discutível se precisava ou não, mas acho que já é um consenso que, por via das dúvidas, cara, declara esse negócio, você precisa ter dor de cabeça, sabe? Mas, enfim, na prática, o pessoal interpreta errado como funciona o modelo. Isso é bem importante ser dito. Tem premissas e elas deveriam ser levadas em consideração. E eu não quero fazer a pergunta de como tu investe, até para não dar o viés das pessoas pegarem tua fala e, não, vou copiar evitar o Leandro, né? Mas que dica que tu pode dar pro brasileiro médio que quer investir bem, qual caminho seguir? Diversificação. Acho que é a palavra-chave, assim. Cara, se você não quer gastar tempo com isso... E olha, isso é completamente antagônico com o que eu vendo, teoricamente. Porque eu vendo você saber muito sobre uma empresa. Mas se você não quer ter trabalho, não quer pensar sobre isso, tudo que você quer fazer é investir seu dinheiro de forma não idiota, diversifique. Compra vários ETFs, investe uma parte em renda fixa, construa sua reserva de emergência, compra vários ETFs americanos, brasileiros, enfim, diversifica ao máximo, põe um pouquinho em criptomoeda também. Lá no meu YouTube eu comecei uma série que é investimento para idiotas, né? Muito balizado nos americanos, que eles têm os livros For Dummies. Você gosta de ETF? É meio antagônico, né? Mas, cara, você gosta de ETF? Gosto muito, cara. Eu acho uma das maiores criações do mercado. E muita gente acha que não. Acha que eu vou vestir a fantasia do valuation é pra tudo, ETF é um lixo. Cara, não é assim. Se eu fosse investir no mercado americano hoje, que eu não tenho estrutura nem tempo pra olhar, é ETF. Simples. Eu não vou ficar fazendo cherry picking de empresa que eu não tenho a mínima ideia do que faz. Se você for escolher fazer stock picking, se for escolher as ações que você vai comprar, entenda das ações que você vai comprar. E aí vale mais a pena você investir em 5 ações que você entende muito do que em 15 que você não entende nada. Agora, se você não vai fazer esse processo, investe em ETF, cara. Porque você vai estar muito bem diversificado. Tem N teorias que mostram que isso é uma das melhores formas de você reduzir o seu risco, seja o risco conforme você entender, mas volatilidade em geral. E, cara, você não vai ter trabalho. Então, se você quer ser muito bom, se você, eu gosto de mercado financeiro, cara, eu quero ter um retorno de 5% a mais, porque eu sei que em 20 anos faz diferença, legal. Estuda bastante uma empresa, investe nela, estuda bastante criptomoeda, estuda muito mercado, investe. Se você tem uma quantidade de grande dinheiro, acho que também vale a pena, porque aí, assim, 1% de muito dinheiro é muita coisa. Se você tem, 10 mil reais guardado, cara, eu acho que vale mais a pena você investir tudo no ETF e focar em ganhar dinheiro e não ficar tentando ganhar 1% a mais em cima desses 10 mil, sabe? Mesmo ETF no Brasil? Mesmo ETF no Brasil, tem bastante Essa é uma mensagem pro jovem, né? Às vezes ele tá tão focado em ganhar mais dinheiro, mas eu sou fã do Buster, é difícil não citar ele em todos os podcasts, mas 10% de nada é nada. Então, cara, é mais fácil ganhar dinheiro e depois aprender a investir. E é muito de um exercício de humildade também. No Brasil, eu faço bastante stock picking. Eu gosto de estudar as empresas, sou apaixonado por esse mercado. Faço isso em fundos imobiliários, faço isso nos imóveis físicos. Agora, nos Estados Unidos, por mais que eu goste dessa atividade, porque lá a gente pode investir em empresas que a gente é fã desde criancinha, da Apple, do Google, do Facebook e várias outras, eu tenho a humildade de reconhecer que lá fora a legislação é diferente, a tributação é diferente, a proteção do acionista é diferente, não tem novo mercado, não tem essas coisas. O que eu faço? Lá fora eu tenho basicamente 70% em ETFs. E o mercado americano me permite, inclusive, ter ETFs do mundo inteiro. Eu tenho ETFs que, engraçado, que eles replicam países emergentes, que replicam Pacífico, que replicam Europa. Cara, é um mercado que eu não tenho tempo nem dinheiro para fazer uma exposição com stock picking. E é muito legal, principalmente porque lá fora o ETF distribui os dividendos. E aqui não. Eu, no Brasil, não sou um grande fã de ETF, justamente porque a gente acaba pagando imposto, né? Porque ele vai reinvestir o dividendo, que é isento no Brasil, sabe-se Deus até quando.
e acaba pagando Melhor imposto não de um, mencionar isso né, aí. Melhor não mencionar de um esse negócio assunto. isento. E eu Toca tenho nesse assunto. Deixa quieto. uma Pois é. pequena rebeldia com pagar impostos, né? Dá ideia aí pros caras. Não, deixa quieto. Paulo Guedes, fica tranquilo. Sim, assim, além disso, tem outro fator que eu acho que tem que levar em consideração, que é lá fora tem muito mais liquidez, logo tem menos oportunidade. O mercado é mais sobre- eficiente. de você arbitrar alguma coisa, encontrar alguma coisa barata. É muito mais eficiente. Aqui no Brasil tem muito mais oportunidade. Aqui, cara, assim, é até difícil você conversar sobre falar, cara, o preço não importa. Porque você já viu, eu já vi cada coisa. É assustador, assim. Claramente estava barato, sabe? Claramente estava barato. Ah, Leandro, você ficou milionário por conta disso? Novamente, não, eu era novo, assim. Por mais que eu ganhasse, sei lá, 100%, eu não ia ficar de nada é milionário, nada. sabe? Esse que é o ponto. Por que eu foquei tanto nisso? Porque eu sabia que eu queria trabalhar nisso. Então, todo o conhecimento que eu ia ganhar, eu ia usar de duas formas. Eu ia usar para rentabilizar mais meu investimento e para ganhar mais dinheiro, porque eu ia trabalhar com isso. Então, isso foi muito bom para mim. Mas, de fato, pô, cara, se você quer ser programador, sei lá, cara, estuda muito para ser programador, você vai ganhar muito mais dinheiro no início do que rentabilizando seus 10 mil reais que estão parados lá na sala Cara, onde seja, sabe? eu gosto muito de uma frase que o Kleber me ensinou, sei lá, 3, 4 anos atrás, sobre investimento. Cara, investimento em bolsa não é para te deixar rico, né? É para proteger patrimônio, é para aumentar patrimônio. Então o pessoal tem muito essa dificuldade. Não é nem dificuldade, o pessoal acha que vai investir na bolsa e ficar rico, Sim, né? E sim. existem os A maioria casos, que mas são existe. exceções, né? Cara, mas você vai ver os casos, e coincidentemente, grande maioria é o cara que tá com 70 anos. Assim. Uhum. Muita gente quer ficar rico, mas pouca gente quer ficar rico devagar. Esse é um ponto. Mano, não. Eu discordo disso, cara. Se a gente for olhar lá na Forbes, quem são as pessoas mais ricas do planeta? A galera adora citar Warren Buffett. Beleza, Warren Buffett é foda pra caralho. Mas o que o Warren Buffett faz? Cara, ele não é investidor, ele é gestor de investimentos. Então, todos os mais ricos são empreendedores. Warren Buffett, ele é um empreendedor de investimentos. Então, o Berkshire Hathaway, lá, que é a empresa dele, cara, não é a empresa que ele pega o dinheiro dele e investe. Sim, ele faz isso. Mas, cara, é uma empresa de investimentos. Ele ganha dinheiro investindo o dinheiro dos outros. Então, de certa forma, Warren Buffett não é só o maior investidor do mundo. Ele é um dos ricos lá, bilionários da Forbes, porque ele é um empreendedor de investimentos. Então, é muito legal isso aqui que tu compartilha de... Cara, tu é apaixonado por esse mercado? Eu acho que o mercado do Brasil, a gente partiu de 300 mil investidores e deve sair, próximo ano aí, a gente deve bater 10 milhões de investidores. Então, é um mercado que está muito carente de profissionais, de analista, de assessor de investimentos, de consultor de investimentos, de bancário, de todo mundo está muito carente. Cara, se tu gosta desse negócio, vem trabalhar no mercado financeiro. Inclusive, quem deve trabalhar no mercado financeiro é quem gosta de investimentos, quem gosta de finanças, quem gosta desse dia a dia. E não o cara que vai achar que vai ganhar dinheiro no mercado financeiro. Cara, você vai ganhar dinheiro se realizando profissionalmente, fazendo aquilo que tu gosta. Cara, a gente pode ficar aqui até meia-noite. Cara, papo tá massa pra caramba. E depois eu vou lá estudar investimentos, vou falar de investimentos, porque é uma coisa que eu amo. Cara, é muito de seguir o teu instinto. A mesma coisa que tu abandonou química lá para trabalhar com investimentos, porque teu coração mandou fazer isso. É uma lógica até simples de você chegar, né? Que é... Se você trabalhar com algo que não gosta, você pode ser muito dedicado, muito inteligente, mas vai ter outro cara que é tão dedicado, tão inteligente quanto você, só que ama aquilo. Qual a chance de você ser melhor que ele? Zero. O cara vai ser melhor. Ele tá disposto a trabalhar 12 horas, porque pra ele são 6. Pra você são 12, mas pra ele são 6. Você pode trabalhar as 12 com raiva e só ele tá feliz fazendo aquilo lá, cara. Exatamente. Vai ser A uma vida diferença. dele Vai vai ser ser muito muito, melhor que a sua, muito cara. mais produtivo, né? Muito Né? mais produtivo. Se alguém for virar referência, vai ser ele. Uhum, com Esse é certeza. o ponto. Escolhe o que você ama fazer, escolhe algo que você ama fazer e dá dinheiro e você taca nisso, cara. Cara, lá em Caxias do Sul tem uma loja de bicicleta e é a loja com o pior atendimento de todos. Mas a galera vai lá porque o cara não abre de manhã, porque de manhã ele vai pedalar. Então azar o cliente, entendeu? Só que ele é tão apaixonado por aquele negócio que quando ele começa a falar pro mal que ele tem, mais pior que ele atenda ao cliente, que ele tá focado em outras coisas, é meio maluco o cara lá. A galera adora ele porque, cara, quando vai falar de bicicleta, ele demonstra aquela paixão no olhar, no sentimento dele. E tu passa na rua de manhã, o cara tá lá pedalando tudão, sabe? Então, é aquela Faz a paixão que diferença, faz né? a diferença. Faz a diferença. E o cara vira a persona que você quer ser, o cara que entende muito de pedalar, sabe? Não se enganem também que, tipo, quando a gente faz algo que a gente gosta, vai ter coisa que a gente não gosta que a gente vai ter que fazer. Muita né? coisa no meio. O pessoal Tem vem muito com aquela frase, essa questão romântica, né? Que é... Agora eu me esqueci, cara, mas tu começa a odiar aquilo que tu faz quando tu faz como trabalho, assim. Sim. Cara, eu não acho que tem chega romance. nesse nível, mas assim, se você trabalhar com algo que você não gosta, é 100% de certeza que você vai odiar cada minuto. Se você trabalhar com algo que você ama,
100% de certeza você vai odiar alguns minutos daquele, mas não todos, sabe? Vai ter momentos que realmente você só tá curtindo. Tipo, agora aqui no podcast. Pra mim isso não é trabalho, sabe? Pra mim isso é um sábado. Eu nem sei que dia Eu você vai. acho que você se encontrou muito rápido, né? Você tem 25 anos. Eu dei muita sorte com isso, de fato. Eu já tenho 33, demorei pra me encontrar. Eu jamais imaginei que fosse ser professor. Eu era literalmente o pior aluno da escola, cara. Eu fui convidado a me retirar de 3 escolas. Eu era terrorista, eu reprovei um ano. Na faculdade eu ia pra ir pro bar, pra biblioteca, pra qualquer lugar que não fosse pra sala de aula. Eu demorei pra me encontrar como professor, mas tudo que me trouxe até aqui foi minha jornada. Minha jornada começou como office boy, escritório de contabilidade. E, cara, lá que eu aprendi a analisar uma empresa, aprender a importância do DRE, esse tipo de coisa. E a gente vive num momento que a idade, que a formação não é tão importante. A certificação no mercado financeiro é um negócio genial, porque você pode ser um engenheiro químico, você pode ser um engenheiro civil, qualquer coisa, pode ser um médico. Se essa é a tua paixão, a certificação te dá essa oportunidade de migrar de carreira, né? Pensa que você tem 30 anos, tem uma formação que não tem nada a ver. Cara, fez o CNPq, você pode trabalhar como analista de investimentos, não precisa ser um economista. E a gente vive nesse mercado que tem uma oportunidade gigantesca e tá faltando profissional. E como que é a galera que trabalha lá, os teus analistas, cara? Eles são jovens que nem você, eles são pessoas mais velhas, eles fizeram uma migração de carreira ou são todos jovens apaixonados por esse mercado? Cara, do pessoal, do time como um todo, tem de tudo que você imaginar. Tem gente que... Acho que não é o primeiro emprego, assim, mas tipo, o primeiro emprego de longo prazo que ficou. Tem gente que mudou completamente de carreira, saiu de escritório de advocacia que tinha, fechou, saiu. Cara, quero trabalhar com isso. Acho que sai muita gente que conheceu a gente, falou, cara, o que vocês fazem, eu não consigo encontrar em lugar nenhum, eu acho muito foda. Eu acho muito foda o que vocês fazem. Eu quero trabalhar de graça. E por um tempo a gente, porra, não, chega aqui, vamos vira colaborador. Não funcionava, porque, cara, desse bolo de gente que quer trabalhar de graça, tem os que realmente querem fazer alguma coisa, tem os que querem estar lá e meio que ver o que está acontecendo. É o senso da comunidade, que exatamente. Participando. Aí, putz, na hora mesmo que você pede, pô, cara, faz alguma coisa porque você não tá fazendo nada, aí eu não faço. Então, tipo, cara, eu não quero receber ninguém, eu não acho nem legal não te pagar, sabe? Eu deixava mais porque às vezes não tinha vaga, né? Então o cara queria muito ficar enchendo meu saco, vai. Mas depois começou só se o cara que realmente quiser receber e tal, a gente oferece um salário que é muito abaixo do que o cara receberia em qualquer outro lugar, mas a gente põe as condições. Cara, você vai entrar aqui, não importa seu currículo, não importa quanto você sabe, não importa o que você fez antes, importa o que você quer. Se você quer muito aprender esse negócio, você quer muito fazer o que a gente faz hoje, então senta aqui que a gente te ensina, você vai estar com gente muito foda, a gente vai bater muito em você, vai criticar tudo que você faz até você ficar muito bom nisso. E depois o único compromisso que você tem é fazer isso com outra pessoa depois. E aí, pô, o cara vai crescendo lá dentro, é uma empresa nova, então vai crescendo, aumenta o salário, blá, 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 daqui a pouco o cara tá treinando outra pessoa, tá com uma equipe embaixo dele. Mas é basicamente assim, a gente não tem trabalho, tipo, não tem que anunciar uma vaga no LinkedIn. Pra mim isso é inimaginável, contratar alguém anunciando vaga no LinkedIn. E eu nem quero. Porque eu acho que o cara que vem do mercado financeiro, ele vem cheio de vícios. Ele vai, não, fazer um valuation por múltiplo, fazer uma análise gráfica. É mais que fácil, né? Fazer valuation por múltiplo. É mais fácil, exatamente. Mas, putz, a gente fica famoso por fazer as coisas difíceis, né? Mas isso já tem muita gente que faz também, né? Já tem, Até cara, ferramenta automática faz isso, né? Múltiplo é múltiplo. Mas assim, pô, as coisas que você dá mais valor hoje em dia são difíceis. Tipo, pô, o homem não foi à lua porque era fácil, era porque era difícil, sabe? Putz, a gente não descobriu a cura de várias doenças porque era fácil, mas porque era difícil. Então, tem muito valor nisso, esse ser difícil. Uhum. Tem uma coisa que eu gosto de dizer muito que é não existe só um jeito de fazer as coisas, né? Então, pessoal, vou fazer uma análise de uma empresa. Cara, não tem só uma forma, não tem só um jeito. Vou inventar um produto novo, com base em uma pesquisa de mercado. Não tem só um jeito de resolver as coisas, né? Então, as pessoas precisam entender que, cara, o jeito que a EduFinance faz é diferente. Por quê? Por causa do jeito que tu criou. Né? Ou seja, o método que tu criou, que tu implantou. Então, não adianta o cara querer chegar lá e mudar isso, né? Exatamente, assim, qual a diferença do Nokia para o Samsung? Os dois você liga, os dois têm câmera, fazer qualquer coisa. Mas é diferente. Assim, qual a diferença do Samsung para a Apple? Cara, é diferente. Por que as pessoas pagam muito mais pela Apple? Por que as pessoas pagam muito mais pela Apple? Exatamente. Por que, cara, a Friboi conseguiu criar diferenciação em carne, sendo que as carnes vêm do mesmo fornecedor, sabe? É a questão do que é diferente. É como você faz, é como você entrega, é a mensagem que você passa. Às vezes, de fato, é o produto em si, que tem diferença. Apesar de ser o mesmo produto, ele é completamente diferente do rival.
Então, o que a gente tentou criar é, cara, como que eu crio diferenciação nisso aqui que aparentemente todo mundo tá fazendo da mesma O forma? caso da Friboi é muito legal porque eles conseguiram precificar mais alto, eles conseguiram dar um diferencial competitivo em commodity. Foi a primeira Você marca entra de lá carne na aqui do bolsa, Brasil. boi gordo, contrato futuro, o preço é aquele no planeta inteiro, de novo, por causa da arbitragem. Cara, é legal também, eu gosto muito de falar que, poxa, é um mercado que... me perdi pra caralho, velho. Segue o baile, muda o assunto. Então, o que eu ia falar, pra aproveitar esse gancho aí que você deu, é que a galera tenta fazer isso muito com água. Criar diferenciação em água. Ambev faz isso com Se água. vê muito isso. Não, mas até lá Pô, em a Caxias, Voz, né? como Tem é que várias faz? marcas, né? De... A Voz, ela põe numa garrafinha mais bonitinha e você paga Exato. 7 vezes o que deveria valer. E tu já provou essas águas diferentes? Já são águas. É água, né? Tem aquela água São- linda da Voz com uma garrafa de Sim, vidro. são Eu fui tão lá nos Estados idênticas Unidos, à eu queria água porque eu quanto queria poderia ser. É água, cara. Não, esses dias eu fui no mercado, eu comprei uma água diferente lá. Minha esposa chegou, mas por que tu comprou isso aqui? Eu queria ver se é diferente. Não é. Aí você vai num restaurante bom, o cara serve uma garrafa de vidro com rolha e é água. Uhum. Assim, a água, tanto a água quanto qualquer... Ah, vem de outra fonte. Que é água no final também. Sim. Assim, contanto que ela seja limpa e atenda os padrões da Anvisa. Padrões de alguém, imagino que seja da Anvisa. Mas ela é água. Assim. É, E o exatamente. conceito de água é ser incolor, não ter cheiro e não ter gosto. Então, se ela atende esses princípios, ela é água tanto quanto as outras. Muito bem. E... Não, eu perdi o fio da merda. Eu não vou lembrar mais. Não, A beleza. galera vai ficar olhando pra você. Vamos voltar. Vamos E aí? deixar mais tenso. Vamos voltar para a questão da certificação mesmo? Então, certificação, esse é um ponto importante. Existe uma escassez, principalmente de CNPI no mercado, que é absurda. Principalmente se for um CNPI bom, sabe? O cara que tem vontade de trabalhar. Mas aí eu vou... Desculpa te interromper, mas o que é um CNPI bom? Claro que é subjetivo, né? O que é um CNPI Para bom? ti. Pra mim? É. Pra mim é o cara que tá disposto a trabalhar muito pra aprender e suprir o prazo, suprir a deficiência que ele tem. Deficiência eu acho que não é a palavra. Mas assim, se você tá mudando de carreira, se você tá começando a fazer isso agora depois de X anos, ou se você nunca fez isso antes, você vai ter que correr muito mais rápido do que quem já fez isso por algum tempo. A galera acha que é papo de vendedor, porque a gente trabalha no mercado de certificações. Mas, pelo amor de Deus, gente, o mercado financeiro tá carente de profissionais. Para vocês terem uma ideia, tem um post lá no Instagram da Top Invest, inclusive sigam lá, Top Invest, _oficial. Quando sair esse episódio, eu vou pedir pra galera repostar, que é uma pirâmide das certificações do mercado financeiro. Cara, a gente tem 2.800 gestores de fundo de investimento no Brasil hoje registrados. A gente tem 1.500 analistas. Como assim? Não Tem fecha a mais conta. gestor do que analista. Se o gestor ele precisa de uma galera para analisar, se o gestor vai criar um fundo de ações, ele precisa ter lá no mínimo 10 ações de setores diferentes, né, com relação, para ter um risco menor. Ele precisa, no mínimo aqui, falando por baixo, 10 analistas para um gestor. Cara, a gente tem 1.500 analistas para 2.800 gestores. Onde é que tá essa galera, velho? A conta não fecha. Então a gente precisa de analistas bons? Sim, mas a gente precisa de analistas cara, falta profissional no mercado, cara. Não, isso é a mais pura verdade. Eu abri uma vaga esses dias de analista de FI. Eu recebi acho que 20 currículos. Eu nunca abri uma vaga e recebi 20 currículos. Eu fiquei, o que tá acontecendo, sabe? E a minha sorte é que dos 20 currículos tinha muita gente boa. Tinha muita gente que já fez curso, ou o nosso curso já fez, era assinante, enfim. Já trabalhava com isso. Mas mesmo assim, 20 currículos é muito pouco para uma vaga, sabe? Ainda mais uma vaga dessa que, pô, é uma vaga boa. Era uma vaga bem boa. E... Tá aberta a vaga ainda? Tá aberta. Pra onde que a galera manda o Assim, currículo? não tá aberta, mas eu vou abrir porque faz pouco tempo que fechou. Só pra... Pode mandar pra parcerias@edofinance.com.br, por favor. Inclusive, galera, mandem o currículo de vocês, mesmo que não tenha vaga aberta. Sempre falo isso. Manda. Não custa nada pra você. O mesmo lance, a galera, Kleber, eu fiz a certificação, não consegui vaga. Cara, mas quantas vezes tu mandou o currículo? Principalmente quando a gente fala de grandes portais de vagas, quando a gente fala de... Mesmo e-mails, cara. Daqui a pouco enche o saco. A cada 30 dias vai lá e manda o currículo pro cara. Você tá mostrando duas coisas. Primeiro, você tem muita vontade de trabalhar lá. E dois, cara, eu recebi um currículo faz 6 meses. Cara, como é que eu vou saber se o cidadão tá procurando a vaga ainda? Eu não sei, cara. Se eu recebi 10 currículos nos últimos 30 dias, eu vou começar por esses caras aqui.
Depois eu vou pensar no cara de 6 meses. Então, se você não ficar mandando, se você não ficar atualizando o teu currículo nesses portais de vagas, cara, tu vai ficar no final da fila. Inclusive, vá visitar as empresas, cara. Agora que a pandemia tá chegando ao fim, vamos dizer assim, cara, tira a bunda do sofá e vai atrás. Vai visitar a EduFinance, vai visitar o Grupo Primo, vai visitar o banco, vai visitar a gestora, bate na porta, cara, old school mesmo, ó, vim trazer meu currículo, vai lá, gravatadinho, bonitinho, cara, vai conhecer a empresa, vai se vender, porque a nossa vida é uma venda. O que vocês fazem é uma venda, tu tá aqui te vendendo, eu tô aqui me vendendo, o Felipe tá aqui se vendendo, a vida é uma venda. Então, aprender tudo que tá relacionado a vendas, não interessa se você é uma coisa 100% que não conversa com ninguém. Tu tá vendendo a tua hora de trabalho para alguém. E fica até a dica, né? Pro pessoal que está se certificando, quer trabalhar no mercado, na trilha de sucesso, tem diversos cursos para tu atualizar teu currículo, né? Tem curso de economia, de inglês para profissionais de finanças. Cara, tem uma infinidade de cursos que a gente dá. Ouvi falar que o Léo vai botar um curso de Excel pra gente. Vamos negociar. Vamos negociar isso aí. Mas dá pra rolar sim. Mas é interessante pra pessoa que tá procurando emprego rechear o currículo dessas experiências, né, cara? De cursos online. Com certeza. E vocês contratam remoto lá ou é só fixo? Contratam remoto. Tem um conceito, vou voltar um pouco, porque tem um conceito muito legal que a gente fala lá dentro, que é querência. A gente bate muito nessa tecla. E é difícil explicar o que é querência. A querência é o cara, quando eu chego lá no escritório, normalmente eu treino, depois vou direto pro escritório, o cara tá lá já, primeiro dia dele, eu saio, ele tá lá também. E, cara, assim, eu já fiz isso 1000 vezes. Hoje em dia eu tô, tipo, exausto já de fazer isso N vezes. Mas, cara, você tá começando, você tem que suprir o gap que você ficou vários anos sem fazer isso, você tem que cansar as pessoas que estão lá, você quer virar o melhor naquilo. Se você gosta muito de uma coisa, se você quer virar o melhor naquilo, é natural pra você ter querência. Você vai fazer muito. Então, cara, o cara que tem querência, ele trabalha bem fora, ele trabalha bem dentro, ele trabalha bem em qualquer lugar. E querência você enxerga muito na hora que você abre a vaga. Porque muita gente acha que abriu a vaga, ele manda o currículo, não manda nada escrito. As pessoas não sabem se candidatar à vaga. Isso é um ponto muito importante. Na hora que o cara manda o currículo sem nada escrito, eu deleto o currículo na hora, eu nem abro. Porque, pra mim, é muito evidente a diferença de todos os outros que têm muita querência. O cara que tem muita querência, ele manda o currículo, ele manda um texto de N, sei lá, linhas de como ele conheceu o EduFinance, se apaixonou por finanças, blá, 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 que ia trabalhar lá. Qual a chance de eu não preterir o cara que não mandou nada, só mandou o currículo, a esse cara que claramente demonstrou querência? É a venda, cara. A venda, cara. Eu recebi um contato comercial que eu precisava fechar uma parceria aqui. E é um cara que eu admiro. E é uma empresa que eu preciso muito fechar uma parceria comercial. Cara, eu escrevi todo um texto pro cara, enaltecendo ele, contando desde quando eu acompanho ele, de uma feira lá de 1900, lá vai bolinha, que eu acompanhava ele, não sei o quê. É um cara muito grande que provavelmente não me responderia o WhatsApp se eu não tivesse feito isso, porque é a querência. Cara, não posso deixar, inclusive, de elogiar os professores da Top Invest, que tem o Gabriel e a Natasha, além de mim. Cara, eles têm querência. Eu trouxe eles lá do interior do Rio Grande do Sul. A gente é do interior, eles estão mais do interior ainda. Cara, eu chego lá, eles estão lá. Muitas vezes eu saio, eles estão lá, velho. Então, eles têm a querência, eles têm essa vontade. E são duas pessoas que evoluíram muito nesses anos de Top Invest, porque eles descobriram essa paixão de ensinar, sabe? Até falei, cara, é muito engraçado eu, pior aluno, estar aqui hoje como professor, como comunicador. Eu saí da escola, engraçado, cara, eu saí da escola sem apresentar um trabalho. Eu nunca apresentei um trabalho na escola e os professores me passavam, tipo, cara, vai, pelo amor de Deus, some da minha frente, sabe? E a querência é mágica, cara. E lá no processo da Top, todas as vagas têm que mandar um vídeo. Cara, mostra que tu quer. Eu não sou comunicador, mas mostra, velho. Não, vai lá. E não interessa se tu é suporte, se tu é desenvolvedor, cara, tu tem que mandar um vídeo. Tu quer mesmo essa vaga, cara? Senão dá licença que talvez o cara não esteja tão qualificado quanto tu, não tenha tanta experiência quanto tu, mas tem mais vontade de estar lá, trabalhando, se esforçando, indo pra frente. A gente tem um processo chato de contratação, justamente para filtrar quem tem a vontade, né? A querência, ou traduzindo pro gauchês, o sangue nos olhos. Ou seja, a vontade de fazer, né? Porque, inclusive, a gente tirou o vídeo de desenvolvedor, tá? Desenvolvedor não precisa mais mandar, porque não mandava. Então, mas todas as outras vagas... Cara, é um formulário que tu preenche, é como se fosse um pré-currículo, porque o currículo pra nós pouco importa, né? Cara, é isso que eu ia falar antes. Eu falo isso lá também e a galera não acredita. Não, mas é verdade. Pra nós, cara, o currículo é uma partezinha. Exato. E aí a gente pede o vídeo, cara, não é um bicho de 7 cabeças. Cara, te apresenta. É só pra ver, cara, como tu te comunica. Principalmente pro suporte, é muito importante, né? Mas não pro dia a dia. É pra saber como a pessoa vai se comunicar com nós, que somos uma empresa remota, né? Então o cara tá lá em Fortaleza, ele precisa se comunicar com nós no dia a dia. E o cara que não manda é descartado.
na hora. E a galera tem uma visão ruim sobre quando a gente fala venda, né? Porque venda pressupõe no senso comum que você está fazendo algo que não é você. Você tá... Na verdade, venda é você diminuir a simetria de informação. Então, o cara que manda vídeo, ele está se vendendo, mas o que ele está fazendo? Ele está deixando claro para você uma informação que você não tinha, que é se ele tem querência ou não. Tipo, ele teve querência suficiente para gravar um vídeo, mesmo isso sendo, acho que, a terceiro maior medo das pessoas, que é falar em público. Então, ele teve querência de fazer isso. Ele teve querência de, no vídeo, demonstrar, cara, eu gosto muito da Top Invest, eu trabalho, eu assisto tudo, já fiz, sei lá, o QC, eu já fiz, sei lá. Então, ele vai diminuindo a simetria de informação. Suporte é só no nosso, por exemplo. Exatamente. Cara, o que eu ia falar antes, que eu tinha me perdido completamente... Boa! Cara, é que eu descobri essa semana que uma das colaboradoras da Top lá, que é a Head de Marketing, tinha... Acho que é mestrado, cara. Tipo, caguei, velho, entendeu? Tanto faz o mestrado, é importante a experiência que ela teve, que ela tá disposta a oferecer para a empresa. Cara, o currículo formal, infelizmente, algumas certificações, ou felizmente, né, exigem que o cidadão tenha ensino superior, né? A gente tem o gestor, que tem o CGA, o CFG, o CGE, o analista também precisa ter ensino superior e o CFP, mas ensino superior em qualquer área. Porque o que tu tá demonstrando não é o ensino superior. Tipo, a própria certificação, caguei pra que tu te formou, velho. Eu preciso que tu tenha a querência de ter concluído o ensino superior para poder exercer uma função importante que essas certificações te qualificam. E essa pessoa é legal, cara. Ela tem um mestrado, que bom. Se isso aí ajuda pra Top, não sei, cara. Mas é legal porque mostra a querência dela de querer se desenvolver também. E pegando o teu gancho das vendas, cara, eu acho que ninguém sonha em ser um vendedor, né? O vendedor, tipo, é a última das coisas. Cara, tu não deu certo em nada, tu vai ser vendedor de alguma coisa. E... Cara, acho que as pessoas estão muito enganadas. O vendedor, quando tu é um colaborador de alguma empresa, tu que é um autônomo, o vendedor é o cara que mais ganha dinheiro nessas empresas, fora o empreendedor, cara. O vendedor ganha muita grana, o bom vendedor. O bom vendedor estuda PNL, estuda Spin Selling, estuda o que é SDR, todas aquelas siglas malucas lá, como que ele vai atender, ele vai desenvolver um script. E o bom vendedor, muito enganado, é aquela pessoa que acha que é o cara que se comunica bem. O bom vendedor é quase um cientista de dados. Porque a venda, o cara vai receber 9 nãos e um sim. Então ele começa a bolar umas estatísticas, analisar o que deu certo, o que deu errado. E, cara, o vendedor é uma ótima remuneração. E o analista é uma profissão muito mais de cientista. Agora, um agente autônomo de investimento, um bancário, cara, ele é um vendedor. Inclusive, a própria Ambima, a própria CVM chama esse cara de distribuidor de produtos de investimento. Distribuidor é um nome chique para vendedor. Exatamente. Né? Um tirador de pedido de produtos de investimento. Eu conversei com um cara de uma empresa, eu também não vou citar, mas assim, ele era basicamente head marketing. Eu conversando, conversa vai, conversa vem. Eu vi que o cara, ele era muito analítico, muito objetivo. Sabe quando você conversa com alguém que fez matemática, uma coisa assim, a pessoa mais assim? E aí eu perguntei, cara, assim, desculpa perguntar, você tem formação? Foi a primeira coisa que eu pensei. Aí ele, cara, assim, eu fiz até mestrado em física. Ele fez graduação em física, mestrado em física e tá trabalhando em marketing. Por quê? Cara, porque o cara era um cientista de dados, na verdade. Ele formulava hipótese, testava todas aquelas hipóteses, quando ele precisava criar alguma coisa, quando você cria uma campanha e tal, ele pegava a galera que era criativa, botava pra criar, e ele testava todas aquelas hipóteses, entendia tudo os números, como funcionava, e vendia. Engraçado que quem mandava no marketing era o cientista. Era o cientista. O criativo era o cara que trabalhava. E existe o vice-versa também. Você tem muitas oportunidades hoje em dia, mas a galera às vezes se fixa muito naquilo, eu fiz faculdade tal, logo eu tenho que ir pra trabalhar com aquilo. Cara, esquece isso, você pode trabalhar com qualquer coisa que você quiser, sabe? Meu sócio, putz, ele toca o que tiver que tocar, né? Ele é meu CEO também. Mas originalmente ele toca marketing, o que ele tá mais focado. Ele tem 2 engenharias. Tipo, engenharia elétrica e de petróleo. Elétrica já é difícil. Então, teoricamente, você olha com um currículo desse e fala, cara, você não tem nada a ver com isso. Mas ele faz bem. Por quê? Criou caráter lá na engenharia, né? Ele pegou o que tinha que fazer e fez. E aí, quando tem que tocar alguma parte mais criativa, a gente pega alguém que é criativo, naturalmente criativo. Sabe? Não dá pro pessoal se limitar pela graduação, né? Não dá, cara. Não dá. Você pega o seu mundinho e fecha, sabe? Exatamente. O cupom de hoje é Eduardo, só pra gente zoar o Léo, do Edu Finance. Eu gosto. Ganha 10% na assinatura anual de qualquer da trilha de sucesso ou da Prestige, que são as certificações com ensino superior. É engraçado porque, cara, o Felipe é um cara que a gente conheceu numa feira de negócios, então a importância de, cara, sai da bunda do sofá, vai fazer alguma coisa, vai se comunicar e... o Felipe era um prestador de serviços, virou funcionário, virou sócio, toda uma grande conquista que ele fez. E, cara, quem tá assistindo o podcast no YouTube pode ver a diferença de perfil. Cara,
eu sou o cara maluco, eu venho com umas ideias absurdas, o Felipe vai lá e, cara, ou operacionaliza, diz, cara, tu tem certeza que tu quer isso aqui? Tu tá vendo que não faz sentido? E muitas vezes eu volto atrás. Até teve uma história legal do cartão que eu queria fazer uma vez, um cartão de visita. Não trouxe nada a ver, Felipe. Cara, para e pensa nessa merda que tu quer fazer. Pô, uma pegada de negócio agora, muita gente erra acreditando que você tem que ser parecido com o sócio. Tu tem que ser completamente oposto. Assim, complementar. Tá? Eu achei uma palavra bem melhor. Imagina a merda que é ter 2 Kleber na Top Invest. Cara, ia ser um hospício, velho. A gente resume em uma Steve frase. Jobs dentro da Apple pra você ver. Dá merda. A gente resume em uma frase. O Kleber cria o caos e põe em ordem. Isso é perfeito, sabe? Tem que ter. Lá também, assim, a gente tem perfis completamente antagônicos. Eu falava isso a galera, vocês devem brigar. A gente nunca brigou uma vez. Muito tempo. A gente nunca brigou. Mas é isso, assim, eu em alguns lados, acho que não tenho um perfil tão eu crio o caos, você organiza. Mas eu crio caos em algumas coisas, ele cria caos em outras, eu organizo umas, eu organizo a outra, sabe? Eu sou mais criativo, ele é mais de executar. Eu encho o saco muito rápido. Mas o Felipe até estragou o charme, tirou o óculos. Não, ele é o cara centrado, cara. A postura como ele senta na cadeira, corretamente. Cara, eu sou o cara que tô aqui, ó, deitadão, tá ligado? Não, isso que o Kleber, né, depois de muitos anos trabalhando junto, ele me fez mudar meus trajes, né? Porque eu ia trabalhar de camisa, de paletó, sapato, mas era tanta reação, tanta deitação em mim que eu... Não, quase que eu perguntei, não, mas é o doutor Felipe, tá vindo aqui advogar, não, eu não quero advogar. É a camisa preta, sabe? É isso aí. É a camisa preta, que é o básico necessário. Eu botei o Felipe no uniforme da firma, ó, bem representado, bonitão, e ó, nada de paletó, nada de sapato. Eduardo. Não, agora vamos... Sabe spoiler, a Marc né? Jacobs, que é Marc Jacobs by Marc Jacobs, a minha vai ser Eduardo by Eduardo. Leozinho, encaminhando pro final, cara, onde que a galera encontra a Edu Finance, então, por vocês enquanto? podem Por encontrar, por enquanto, no Instagram, com @EduFinance. O meu perfil pessoal, que eu tô criando agora também, tô nessa missão, que é Leandro@EduFinance. Pode encontrar no Twitter, que aí só botar Leandro lá, mas é só a fight, né? Hã? Lá é pro fight. Cara, não, eu não tenho. Eu tenho muito pouco fight no Twitter. Eu construí uma base muito boa lá. Foi bem legal. Mas era basicamente criando conteúdo e cagando e andando pra qualquer um que. Cara, eu não posso ir pro Twitter porque eu sou um cara que adora entrar numa briga, sabe? Cara, o cara agitado, gosta de falar, fazer foi a época mais autocontrolada na minha vida. Porque se você for, cara, você nutre. É o que o cara quer, sabe? O cara quer que você responda ele ali pra criar e divertir o dia dele, ele mostrar que ele tá certo. Exato. Isso aí deve liberar dopamina no cérebro desses caras. Cara, se eu entrasse lá, eu nunca mais ia sair, velho. Eu nunca mais ia sair. Ia ficar naquele ciclo. E ninguém aceita a verdade do outro. Você faz assim, é tudo novo. Eu tenho uma regra pra minha vida, cara. Eu não leio comentário na internet. Não pode. Eu penso um tempo que isso me consumiria, porque tu vai ler, tu vai te preocupar, ou tu vai ficar brabo, e cara, eu não leio. Eu leio e respondo todo mundo. Né? Cara, é difícil não ler, mas se você ler e levar pro pessoal, às vezes a pessoa nem quer te ferrar, sabe? Cara, inclusive se você tá assistindo esse episódio no YouTube, cara, comenta aqui embaixo, comenta qualquer coisa, só pra ver que eu respondo mesmo. Comenta no meu Insta se tá vindo um corte, algum... se comentar no podcast eu vou ler. Eu vou ler aqui. Tu vai, né? Tu vai, sem vergonha. Dá pra comentar? Dá pra comentar. Opa, maneiro, isso eu não sabia não. Pô, legal. No Spotify já dá pra comentar? No Spotify não. No YouTube. Gostei. Não, no YouTube. Então é bom deixar, é bom deixar. Porque não, ótimo. Não, o nosso a gente vai lá e lê e comenta, tudo certo. Não, mas eu também não consigo não ler esse comentário no YouTube. Inclusive a galera me xinga porque eu perco tempo. Não é perder tempo, mas eu gosto de responder todo mundo. Eu respondo os directs, respondo os comentários, eu respondo mesmo. Inclusive o Kleber, às vezes no domingo de noite, me manda, cara, esse cara aqui mandou que tá com problema. A gente vai lá e resolve. Eu gravei vídeo com o Thiago. Cara, vídeo de 300 mil pessoas vendo, comentando lá. Eu li todos os comentários. Porque, pra mim é muito divertido, assim. Você literalmente vê como se fosse alguém realmente falando com você, sabe? Legal. Cara, eu lembro a primeira vez, você tá falando do Thiago Nigro, né? A primeira vez que eu conheci o Thiago Nigro, cara, uau, eu tô falando com o Thiago Nigro. E por mais que, cara, numa proporção muito menor, velho, a gente transforma a vida de muita gente, cara. Eu nunca vou esquecer do Matheus, que eu encontrei num restaurante ali em São Paulo. E, cara, ele parou porque, Kleber, tu mudou minha vida, velho. Ele trabalhava no Burger King, recebeu R$800 por mês. E, cara, ele fez a certificação, passou no CPA 20, ele trabalha no Itaú hoje. Cara, ele ganha R$1.300 de vale alimentação, velho. Pra alguém que ganhava R$800 por mês. Cara, ele multiplicou a renda dele, tipo, por 10, velho. Do dia pra noite, por passar na certificação, velho. E é desse nível as transformações que acontecem. Porque mercado financeiro você ganha bem, sabe? Em relação ao Brasil, você ganha bem. Não é um salário, mega... você ganha bem. O Brasil ganha mal, sabe?
Eu gosto de responder todo mundo, cara, porque talvez não seja um Thiago Negro da vida, mas, cara, eu sou importante pra alguém e eu quero que essa pessoa veja que eu dou valor pra ela. Sim. São pessoas, não são números. Eu acho que muitas vezes, cara, no mercado financeiro tu vai ganhar bem, mas às vezes tu é um número, tu tem que bater a meta, não sei o quê. Eu quero te mostrar que, tipo, na Top Invest tu não é um número, tu é uma pessoa, a gente tá preocupado de verdade. Claro que a gente não é perfeito, a gente faz o máximo possível pra te atender bem, pra resolver o teu problema, se for o caso, Isso é muito pra te legal, passar né? na certificação. E isso é a visão de quem pensa de fato no longo prazo. Porque você não quer vender, botar o dinheiro no bolso e ir para Bahamas, sabe? Você está preocupado com sua empresa e sua empresa depende dos seus clientes. Você quer, de fato, pela empatia, às vezes, porque assim, cara, vou falar para vocês que estão ouvindo, assim, depois que você 3, 4 anos na empresa, sua empresa está andando bem, você poderia claramente só cagar e andar, ir para casa e, enfim, fazer nada. Você faz porque você gosta, você faz porque você se importa com as pessoas, porque vem essas mensagens, você começa a ver o impacto que você tem na vida das pessoas, e aí a única coisa que muda entre, talvez a gente está aqui, eu, por exemplo, tenho um impacto bem menor, não é o impacto, para falar a verdade, é a escala do impacto. O Thiago talvez ele impacte muita gente, a gente impacta talvez menos gente, mas todo mundo impacta. A vida de uma pessoa que é impactada independe do seu número de seguidores, inscritos, ela foi impactada. Muito, provavelmente esse cara tem o mesmo impacto de qualquer pessoa que foi impactada pelo Thiago. É engraçado, Muda a vida cara, da pessoa, porque, cara, eu tinha 3 mil seguidores e a pessoa ia me dizer, cara, comecei a tomar chá, por que tu toma chá? Cara, mas era só porque gosto de tomar chá por causa da minha mãe. Então, vê que qualquer pessoa é influenciada pelo outro, cara. E Pô, isso é em muito coisas legal. muito pequenas, cara. Muito Eu legal. comecei a postar que eu tava fazendo treino todo dia. Pô, muito obrigado, você postou. Eu nem tentei te influenciar. Sabe? Eu tava postando porque eu tava com dificuldade de treinar todo dia. A galera admira, é legal você ver isso. Até te força a ter bons hábitos, sabe? Boas práticas de vida e tal. Leozinho, qual que é o teu Insta mesmo pra galera anotar aí? Leandro arroba do Finance. Leandro ponto do Finance. Ponto do Leandro Finance. Se você botar um arroba, acho que não vai dar certo. Então, não Leandro vai dar ponto do certo. Finance. Vocês me encontram no LinkedIn, Felipe Gubert Cruz, ou Instagram, Felipe Gubert. Galera, vocês encontram, obviamente, a Top Invest, que é a patrocinadora desse podcast em todas as redes, como Top Invest Oficial, Top Invest, qualquer coisa, coloca Top Invest, com certeza você vai achar a gente. E eu, como host, o Kleber Stumpf aqui, é Kleber com K.Stumpf. Coloca lá no Instagram, tem o meu canal no YouTube, que eu faço uns pitacos sobre investimentos, sobre carreiras também. E te inscreve nesse canal ou clica em gostei no episódio aqui. Tenho certeza que você vai gostar muito mais dos próximos que virão também. Não que sejam ruins, né? Mas é um aprendizado. Esse aqui é o 5º episódio. Cada vez a gente vai ficar melhorando e o Eduzinho, o Léo vai voltar aqui com a gente, com Tô certeza, vendo o muitas outras esforço que ele vezes. tá fazendo. Pode errar, cara. Tá tranquilo. Não, agora é zoeira mesmo. Agora já aprende o nome. Pô, galera, foi um prazer. Como vocês falaram, vocês conseguem me encontrar no leandro.dofinance, arroba do Finance, enfim, vamos tentar unificar isso tudo depois. E podem me chamar de Edu à vontade, se vocês me encontrarem na rua. Vou deixar claro o nome dela, Leandro. Diz que o Edu, o Kleber Atende mandou um como? abraço. Vulgo Eduzinho. Eduzinho. Muito bem. Galera, um beijo, um abraço, até a próxima aí. Tchau. Valeu, pessoal. Valeu.